boa noite. Gente, boa noite. Gente, tá valendo já, gente. Boa noite, tá começando mais um Del Pod. Hoje com o nosso amigo, nosso querido pastor Isaac Pessoa. E aí, galera, tudo diretamente, ó, o microfone assim, ó. Diretamente da Terra do Sol, que chama, a Terra do Sol, Ellen, que chama, Sol, Teresina. total. Um sol para cada. Nosso amigo. Inclusive nessa sala aqui tem dois, né? Tem eu e Ellen aqui. Eu vou logo dizer, hoje, além de Isaac, aqui nós temos presenças ilustres, Gard Live e sua noiva, Ellen Rocha, né? É Rocha, é? A própria. Nosso amigo Gustavo, meu irmão. E aí, galera? E Gard é teu irmão também, cara. É meu irmão. Porque tu não falou, tu só falou que o Gustavo era teu irmão, cara. E Gustavo quer me aziar, né? E também nossa querida Ale, que tá ali fazendo um café pra gente. Café é importante. Ó, a voz de Ale. Gente, mano, obrigado pela tua presença aqui. Tu sabe que eu tenho um carinho especial. Todo mundo sabe, né? Da nossa amizade. E todo mundo perguntava, e quando é que tu vai levar Isaac lá? Eu disse, calma, ele não mora mais aqui. Mano, obrigado por ter vindo aqui, por separar um pouco do teu tempo para estar presente aqui com a gente, compartilhar a tua história de vida, os teus testemunhos, que eu já sei que são muitos e que inclusive edificaram muito a minha vida. Bora compartilhar hoje um pouquinho com a galera aí para abençoar eles. Bora. Eu tô muito feliz de estar aqui, com meus amigos, Gardner, Ellen, amiga nova de Sol, né? De Teresina. De Teresina, né? Meu amigo Gus, que eu não vi há um tempão. Gardner já é de casa, né? Vive em Teresina. E tá contigo aqui, que é meu irmão de muito tempo, né? A gente tem muita história junto e é verdade, brother. Aproveitar para dizer o quanto eu tô feliz com esse projeto, com tudo que tá acontecendo aqui, com o que Deus tem feito através de ti, desse Amém, projeto que cara. Ele colocou no teu coração. Deus. Realmente para mim é de muita alegria poder estar aqui fazendo parte disso também. Tava na hora, né? Massa, mano. Mano, sem mais delongas, né? Vamos direto ao ponto. Meu amigo, conta pra gente como que começou a tua história, assim. Hoje tu é pastor, né, Isaac? Pastor Isaac. Tem mais ou menos quanto tempo, Isaac, Cara, dia 31 agora faz um ano. Faz um ano, né, cara? Foi na virada de ano. Do ano passado, né? Pra esse, Entendi, eu fui consagrado pastor. Então, um ano como pastor, Isaac, mas toda a história tem um começo, né, cara? E é bem longe do que é hoje, né, mano? Sim. Conta pra gente como foi que tu veio, tu nasceu em um lar cristão. Conta um pouquinho aí pra gente, esse comecinho. Cara, minha família tem todo um contexto cristão, né? Tanto par de pai quanto par de mãe, né? E eu cresci dentro da igreja, né? Claro que não nasci lá, né? Uhum. Mas eu cresci dentro desse contexto igreja, né? E tu falou sobre ser consagrado pastor. Uhum. Eu lembro muito claramente quando eu tava de joelhos orando e o óleo sendo derramado na minha cabeça. Bem novinho. Passou... Não, agora, na consagração pastoral. Consagração. Cara, passou um filme na minha cabeça e eu comecei a pensar na importância que a gente tem com os nossos filhos, de criar os nossos filhos dentro da igreja, né? A Bíblia diz que a gente tem que ensinar a criança no caminho que deve andar e tudo. Eu me lembro quando eu era criança, né? No vocal infantil da igreja, as tias lá faziam os cultos infantis, né? E aí ela já botava as crianças, tinha a criança que dirigia, e tinha o que cantava, já o que dava dava responsabilidades, era um né? mini culto, né? E tipo assim, e eu lembro bem claramente, assim, é engraçado porque a gente conta a história, parece que é um tempão, mas assim, foi em segundos ali, eu comecei a me lembrar de que várias vezes eu tava lá com os meus amigos, né, quando criança, de gravatinha, né? Lá no culto infantil e tampinha, né? E hoje, sendo pastor, naquele momento consagrado pastor, eu me lembrei desse tempo. Cara, tipo, lá naquela época, a última coisa que tu ia imaginar... A última coisa, até porque eu era tentadaço naquela época, né? Tipo, engraçado que hoje... Era Assembleia, Isaac? Tu veio da Assembleia, né? Assembleia de Deus. Tenho muita gratidão, cara. São minhas raízes, né? Tipo, hoje eu sou da Igreja Batista, né?
Mas, cara, eu acredito que o reino é um só, né? E minhas raízes todas foram lá. Eu acho que fiquei até os 16, 17 anos lá. Então eu me lembro muito de ter crescido nesse contexto cristão, de minha mãe. Quantas vezes eu chegar no quarto e encontrar minha mãe de joelhos orando por nós, por mim, pelo meu irmão. E realmente chegar até aqui, né, sendo pastor, e não tem como não lembrar da minha infância e de tudo que foi construído desde lá até aqui, né, de tudo que eu fui vivendo, de tudo aquilo que Deus foi forjando em mim até chegar aqui. Cara, é incrível como a gente consegue... Esse filme, ele consegue passar na nossa cabeça em poucos segundos, né? A gente lembra de tudo. São flashes filme. de muitas coisas que vão... Eu lembro muito claramente, e sabe o que é mais interessante, cara? Daquela galera, daquelas crianças que estavam ali, hoje são muitos pastores. Eu tenho meu amigo Paulinho, que é pastor da Assembleia de Deus, inclusive da igreja onde eu me casei, hoje ele é pastor lá. Meu primo Iveson é pastor de uma igreja também, Assembleia de Deus. Então, tipo assim, ver essa galera, a gente cresceu junto, ver muitos deles sendo pastores ou continuando ministério, alguns cantores, alguns servindo a igreja de alguma forma. Isso é incrível, demais, cara. Isso é incrível. Tipo assim, o trabalho dessa igreja foi... Muito. Hoje a gente vê as tias, é engraçado. Esses dias mesmo eu vi uma das tias, a irmã Raimunda, que é sempre muito querida, é uma amiga da família mesmo, muito amiga da minha mãe. E todas as vezes que ela me olha, ela chora, tipo assim, agradecendo a Deus, lembrando. E de verdade, eu era realmente muito atentado, né? Tipo assim, era aquele guri hiperativo, que via correndo e tal, via rindo, tudo era brincadeira pra mim. E tipo assim, eu acredito que pra elas, eu entendo hoje que pra elas me olharem, tipo assim, pô, sendo um pai de família, pastor, acredito que elas olham e dizem assim, caramba, a gente fez parte disso, e elas de fato fizeram, né? A mãe da Aninha... E valeu a pena o esforço, né? A mãe da Aninha, a irmã Luísa, também sempre teve muito carinho por mim, ela que dizia várias vezes, ela me chamava de pastor, quando eu nem era pastor, e eu ria, aí ela dizia assim, não ria não, porque você é um pastor, você vai ser um pastor. Caraca. Todas as vezes que ela me olha, ela conversa, ri, me abraça, se alegra comigo, então eu costumo sempre lembrar disso, sabe, de onde Deus me trouxe, do que Deus fez em mim. Tu conseguiu fazer tudo isso passar pela tua cabeça, tu sendo ali consagrado, pastor, cara. Sim, e depois eu sempre... Tu sempre foi grato por esses... Muito, e eu sempre faço questão de lembrar disso, porque... Amém. Lembrar de onde a gente veio, de todos os processos que a gente passou até chegar aqui, hoje sendo pastor, até pra mim ainda é estranho, pra algumas pessoas é estranho, tem gente que não me chama de pastor ainda, e cara, pra mim tudo bem, isso é incrível. Por exemplo, às vezes lá na igreja alguém chega assim, Isaac, Isaac não, pastor, eu falei, não, pô, é Isaac ainda. Tu fica assim, a pessoa se constrangeu e tal. Exatamente, eu acho engraçado às vezes o constrangimento que a pessoa tem de me chamar de Isaac, não, Isaac não, pastor, e cara, eu continuo sendo Isaac, meu RG tem lá e tal. Ele te chama de pastor? Chama, pastor senhor, ela me chama. Então, assim, é interessante isso, porque, tipo assim, as pessoas elas de me conhecerem muito tempo, elas me chamam de Isaac e tal, mas elas têm um respeito, isso pra mim é incrível, porque muita gente conhece a minha história, conhece de onde Deus me tirou, quem eu era e quem eu sou hoje, né? Então, é incrível tudo isso, Pô, e saber que tudo isso é por Deus, foi Deus que fez, né? Exato, então quando tu te entendeu por gente, tu já tava na igreja, né? Já tava na igreja. Tua família já era cristã, né? E música, mano, como foi? Tu já me contou algumas coisas, né? Como foi, tu teve alguns desafios, né? Escutou algumas coisas que que uma pessoa não gostaria de ouvir, né? Sim. Só antes da gente entrar nesse contexto, é engraçado que eu lembro que, como eu cresci nesse contexto de igreja, eu lembro que às vezes eu olhava os meus amigos, já entrando nesse contexto de música, né? Eu via... Quando eu era menor, que comecei a... Menor, né? Quando eu era mais novo, não cresci muito. Enfim, a gente tinha uma banda, né? E a nossa banda tinha esse contexto de rock, né? Antigamente tinha uma cena muito legal musical, né? A galera fazia uns eventos nas praças e tinha várias bandas de rock e tal. E a gente tinha uma banda que a gente sempre participava disso. E era engraçado que eu olhava os meus amigos, muitos deles... dizendo assim, cara, dando testemunho, né? Não, porque eu usava drogas e Deus me libertou. Porque eu era isso e Deus me libertou. E às vezes eu olhava pra mim e dizia, poxa, eu cresci na igreja, cara, eu não sou ex-nada.
E aí? Ah, sim. Um cafezinho. Ô, gente. Te amo, gato. A gente tá sendo muito bem cuidado. Põe açúcar no meu, tá? 3 colheres. Com leite ou sem leite? Sem leite, sem leite. É, o meu também sem leite. Galera, o negócio aqui hoje tá VIP. Sim, mano. Então tu olhava a galera. E eu dizia o seguinte, poxa, nunca fui ex nada, cara, não tenho um testemunho pra contar. Olha que loucura! Mas, cara, a pessoa tendo o privilégio e hoje eu vejo, tipo assim, como eu tô te falando, eu vejo todo esse contexto, o que Deus estava fazendo em mim, e o quanto eu sou grato por não ter vivido algumas coisas que eu tive a oportunidade de viver, porque eu não sei como eu conseguiria vencer algumas coisas, né? Que eu tenho alguns amigos que lutam até hoje contra algumas coisas do passado e que tentam se livrar. Cara, Deus só dá entendeu? pra gente aquilo que a gente tem condições, né? Com certeza. De suportar. Eu creio muito nisso. Então, falando sobre a música, a minha família, todo o contexto dela, por ser de igreja, sempre foi envolvido com música. Por exemplo, na família do meu pai, eu tenho cantores, eu tenho cantora de disco gravado, minha prima Esté, meus primos todos são músicos. Eu conheço o Eliabe, né? O meu irmão Eliabe, que é um músico sensacional. incrível. Minha irmã Raquel, que canta muito bem. Então, tipo assim, a minha família é envolvida com música de pai e de mãe. Eu comecei na música costumando de sopro, tocando trompete com meus primos. Mano? Sim, o meu primeiro contato com a música foi fazendo aula para instrumento de sopro, trompete. Eu não sabia. Meus primos Ives e Vanise, e, por exemplo, o meu primo Iveson toca trompete super bem, e minha prima toca flauta transversal. Eu fui o único que não aguentei a aula teórica do Cara, eu era tão atentado, como eu falei, eu lembro de uma história com um professor. A gente tinha um professor, o professor Carlos, ele é muito conhecido, né? A gente chamava ele de Branca de Neve. Cara, eu atentava muito esse cara, velho. E aí eu lembro que a minha última aula foi engraçado, porque tinha a questão da partitura, né? Tinha a questão do e eu tava assim, eu já não aguentava mais aquilo. E aí sentava aquele, bora, eu cheguei, na cara dele. Cara, ele ficou com ódio de mim, disse que me expulsou da sala, na cara dele. E aí ele chegou pra minha mãe e disse assim, mãe, eu não aguento mais, tá? E minha mãe me tirou Exato, lá. mas seria uma coisa que eu faria com a idade que eu tenho. Eu acredito, cara. Então, assim, começou daí. Por exemplo, meu pai tinha todos os instrumentos. Eu me lembro de guri, eu ir pra igreja. Obrigado. Rapaz, esse podcast tá cada dia... Cada dia mais, Cada dia mais coisa, né? Poxa, tá bom aqui de açúcar, hein? Docinho. Um brinde aqui, um brinde. Mano, vamos lá. Sim, mano. Então, assim, meu pai, ele tinha todos os instrumentos musicais. Eu lembro de pequeno, eu nem tocava na igreja. Meu pai levava os instrumentos tudo pra igreja, a gente levava bateria nas costas. Ele tinha baixo, bateria, guitarra, tinha tudo. Então, assim, eu cresci nesse contexto musical. Poxa, nesse ambiente de Eu lembro música, que a gente né? sentava no vocal de crianças. E aí o pessoal tocando, a gente ficava aqui na perna, aqui, tocando e tal. Então, assim, eu cresci nesse contexto. Então, foi fácil até entrar. E eu lembro que depois que eu tive essa experiência com o músico, com o tatatá, né? Que eu disse que não queria muito. Essa foi a tua última aula, provavelmente. Certeza. Não teve outra depois dessa. E aí eu lembro que meu irmão, eu já tava começando a me engraçar com guitarra. Eu comecei com bateria, mas eu não tinha coordenação do chimbal, né? Eu só sabia de um lado, sabe? Tum, pá, eu sou bom, mas chimbal, as coisas, eu não tinha essa coordenação. E aí eu lembro que meu irmão tinha uma banda, meu irmão Fábio, e a gente tinha uma banda Alicerce, saudosa. Minha primeira banda. Com teu irmão. Com meu irmão, o Fábio, ele cantava na banda e tal. E aí a gente começou e tinha um baixista, ele falou assim, cara, fulano e tal vai sair, tu não quer, tem que aprender a tocar baixo pra te tocar na minha banda. E eu falei, cara, mas é muito difícil e tal. E aí, enfim, por alguma situação, Tu entrou na banda. Eu entrei na banda, aprendi a tocar baixo, e aí fui gostando. E como eu te falei, por esse contexto familiar musical, foi fácil entrar, né? Foi fácil me adaptar a isso e tô até hoje, né, cara? Seguindo aí na música. Pô, mano, que legal, mano. Mas assim, o teu instrumento hoje é o contrabaixo, É o né, contrabaixo, mano? sim. Como foi
Pra tu te engraçar com contrabaixo e tal. Ó, tipo, como eu te falei, a gente tinha uma banda e meu irmão vivia dizendo, cara, aprende a tocar baixo pra te entrar pra banda, aprende a tocar baixo. Mas cara, o baixo é o último instrumento que as pessoas querem Rapaz, tocar. eu tenho esperança que ainda vou conhecer uma pessoa, Isaac, que vai dizer assim, não, cara. Comecei com baixo, que eu me apaixonei. Baixo, Cara, né? é dificílimo. Por exemplo, as pessoas começam com bateria, que é batera, guitarra, é o que mais chamativo, né? Tipo, é o que eu tô te falando. Uma Quando pessoa a gente leiga parece que ela não percebe, assim, qual é o instrumento que tá trazendo o grave pra música, né? Cara, Pensa que é outra guitarra. é tão interessante como uma música, tu põe uma música com baixo, ok, a galera não entende nada. Ok, a pessoa ouve, mas tira o baixo, a pessoa vai dizer, cara, tem alguma coisa estranha com essa música, dá importância, né? Mas como é um instrumento que a galera não entende muito, então, pô, como eu tô te falando... Os baixos são mais bonitos. Sempre são os mais bonitos. Eu sou a exceção, mas... O outro que estou. Então, tem assim, muito baixista feio, Isaac. Tem, cara. Eu tô só prova disso, cara. Isaac, continua. E aí, cara, tipo... E aí, como eu te falei, quando era criança, todo mundo do vocal queria ser o baterista, fazer a bateria, porque o baixo não é um instrumento assim. Mais... Enfim, e aí eu me lembro que num retiro, eu lembro que o líder do louvor na época era o Alan. Cara, eu sou muito esquecido, mas eu tenho muitas memórias quando eu era menor e eu sou muito grato por isso, porque isso me faz assim, ser muito grato por tudo, né? E aí eu me lembro desse líder de jovem num retiro que teve numa escola. Ele tinha organizado, e na época da igreja tinha uma banda de metal, né? Então ele organizou um louvor muito legal, com metal e tudo, e simplesmente o baixista, que eu não lembro quem era na época, sumiu, foi embora do retiro e não tinha baixista. Deu um furo. E ele olhou pra mim e falou assim, cara, tu tem que tocar baixo. Ele se retirou do retiro. E aí ele falou, tu tem que tocar baixo. Aí eu falei assim, cara, como assim baixo? Eu não sei tocar. Não, cara, tu faz aqui, ó. Tu bota o dedo aqui, aqui, é só um toque mesmo. Ainda me lembro a música. Eu navegarei no oceano do Espírito. Cara, e aí ele me disse como fazer. Eu fui do meu jeito. Era bem simples, pedreiro, né? Mas, cara, eu achei tão incrível, me apaixonei assim, que eu falei assim, cara, esse instrumento que eu quero agora. Cara, e aí foi quando eu comecei a estudar. Como eu disse, meu pai tinha muito instrumento, ele tinha um baixo, e eu pedia emprestado, até que ele me deu o baixo. E aí, cara, começou minha história no contrabaixo. Exato, mas tem uma história que tu já até me contou e eu acho ela legal que só... assim, se eu tiver errado, me corrige. Que tinha umas pessoas que, tipo, falaram que tu não ia dar certo cara, e tal. Eu vi muito isso na minha vida inteira, né? Tipo, quando eu tava começando, e é normal pra quem tá começando alguma coisa, você ser criticado, pessoas olharem pra ti, te relaxarem, tudo isso, eu acho que isso é normal, né? Mas, assim, eu tive muitos episódios, assim, interessantes de, tipo assim, de pessoas olharem, não, Isaac não, chama outro cara, Isaac não é bom. De eu ter meu baixo e, tipo assim, eu chegar num lugar e o cara, não, vem no ensaio. Eu chego num lugar com meu baixo, aí o cara chega assim, ei, empresta pra ele tocar aqui rapidinho, só por enquanto. Aí eu empresto pra ele e o cara que toca. E assim, eu era muito chamado porque eu tinha um baixo. Então, como eu tinha um baixo, eles me chamavam, né, pra pegar meu baixo pra dar pra outro cara tocar. Cara, eu passei muito por isso. E algumas dessas pessoas hoje me olham e tipo, cara, olha o que Deus fez na tua vida. Algumas me pediram perdão. Foi. Só que assim, é algo que eu aprendi uma coisa, cara. Eu tava, esses dias, eu tenho ministrado muito em cima de Lucas 5, que fala da multiplicação de peixes, né? Da pesca milagrosa de Pedro, né? E eu lembro que Deus falou muito comigo a respeito disso, dessa passagem, porque, ok, Pedro viveu um milagre, né, da pesca milagrosa, pescou muitos peixes e tal. E uma das coisas que Deus falou muito comigo a respeito disso é que Pedro estava frustrado, lavando as suas redes, ou seja, ele já tinha desistido, né? De tipo assim, cara, hoje deu ruim, não tem nada, vou lavar minhas redes, ou seja, hoje não vai dar nada certo. E aí vem Jesus, pede o barco emprestado, resumindo toda a história, e aí ele faz o que tem que fazer, manda Pedro jogar as redes, e aí Pedro joga e tem a maior pesca da vida dele. E Deus falou muito comigo de que, cara, se Pedro tivesse pescado alguma coisa naquele dia, ele não tinha vivido esse milagre. Se Pedro tivesse pescado 10 peixes naquele dia, ele ia ficar com aqueles 10 peixes, porque
ele não ia conseguir viver aquele milagre. Então, para que ele vivesse, ele precisou ter uma noite frustrante. Ele precisou passar a noite uma no perda, mar. né? Entre aspas, uma Exatamente. perda, um percalço. Exatamente, Né? ele precisou passar a noite no mar sem pegar nada, ficar frustrado, desistir de, tipo assim, cara, hoje não deu, para que ele pudesse viver aquele milagre. Isso E às vezes Deus cara. permite que a gente passe por algumas situações difíceis para que algo seja forjado em nós, para que a nossa fé seja forjada. Porque outra coisa interessante dessa passagem é que quando Jesus diz para ele o seguinte: lança as redes. Cara, pensa comigo, Pedro era pescador, pô. Ele sabia... Ele era perito no assunto, mano, ele era né? perito no assunto. Ele sabe... é que nem aquelas coisas de... tem aqueles caras que sabem, né? Não, a maré agora tá enchendo, a maré tá vazando. Cara, é muito Pra louco. mim isso aí é uma habilidade muito grande, rapaz, que até hoje eu não entendo. Os caras sabem, o sol, não sei o que a maré. Então os caras são peritos nisso. Então Pedro sabia que não tinha peixe lá, cara. Porque ele tinha pescado a noite inteira. Ele sabia que não tinha. E ele disse pra Jesus: Senhor, nós passamos a noite inteira aqui, não pescamos nada, mas porque o Senhor tá dizendo, eu vou lançar as redes. E engraçado que Pedro, assim, ele era um cara bruto, né, ignorante, mas ele teve um surto de educação ali, de obediência. E Pedro é incrível, cara, porque assim, as pessoas falam muito de Pedro porque ele negou, porque ele era impulsivo, ele tinha alguns rompantes por exemplo, aquela passagem lá que Jesus aparece na tempestade e Sim. ele diz assim: Senhor, se for tu mesmo, deixa eu ir. E aí Jesus diz: vem, e ele anda sobre as águas, aí do nada ele afunda. Pedro era aquele cara incrível que ao mesmo tempo que ele tinha um rompante de fé violenta, ele tinha um rompante de incredulidade. Né? Era aquele cara que Jesus olhava para ele e dizia o seguinte: não foi nem carne nem sangue que te revelou. E é o mesmo cara que Jesus olhava para ele e diz assim: para trás de mim, Satanás. Entende? É louco, ele né? era tão intenso, mas na minha concepção, cara, porque Pedro amava tanto a Jesus, ele amava tanto a Jesus. Só que ele era um pouco imaturo, ele era um pouco impulsivo, acabava se atrapalhando de tão apaixonado. Tanto que quando Jesus repreende ele, é porque quando Jesus fala de morte, que ia morrer e tal, ele não aceita, cara. E ele: não, Jesus, tu não vai morrer. Quando aparece que ele tem a experiência de ver Elias e Moisés com Jesus, e ele diz: não, vou fazer uma tenda aqui, vou ficar todo mundo junto, porque ele amava tanto a Jesus que ele não queria perder a Cristo. Ele ainda não tinha entendido, eu acho, o que Jesus estava dizendo. E Jesus entendia o coração dele, né? Muito, que por exemplo, depois que Pedro nega, a Bíblia diz que Jesus morre e tá todo mundo triste, Pedro volta pro mal, ou seja, volta para fazer o que Jesus tinha dito que não era mais para ele fazer, pescar. E quando ele tá lá pescando, de novo ele não pesca nada, de novo aparece Jesus e dizendo para ele: cara, tu me amas? Ou seja, Jesus amava tanto a Pedro, e Jesus entendia tanto esse amor que Pedro tinha por ele, que Jesus vai e vai onde Pedro, que tinha negado, que estava triste e que estava se sentindo culpado por tudo, e ele vai lá e diz assim: cara, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Ou seja, ele traz Pedro de volta, assim como o pastor que vai buscar a ovelha perdida, entende? Então, assim, legal. Eu entendo muito, cara, que Deus permite que a gente viva algumas coisas, algumas frustrações, a gente viva algumas situações para que algo seja forjado em nós. Por exemplo, hoje Deus me permitiu viver muita coisa incrível com a música. Eu pude realizar meu sonho de viver da música, de viver da estrada e de ter meu projeto musical, de viver tanta coisa, de alguma forma ser referência para algumas pessoas. E eu não consigo olhar para isso como algo grande, eu me achar o cara, Sim. porque eu sei de onde eu vim, eu sei o que Deus fez em mim, e eu sei os processos que eu precisei passar para chegar aqui, entende? Então, assim, eu olho para esses episódios, tipo assim, desses caras que me criticavam e tal, e eu olho para eles e sinto amor, cara. Sinto que esses caras fizeram parte do processo de quem eu sou hoje, entende? Foi necessário, né? Muito necessário, entendeu? Hoje, a cabeça que eu tenho hoje, o entendimento que eu tenho hoje, de tudo que eu tenho vivido, eu olho para trás, para todos esses percalços que eu passei, para todas essas situações difíceis, e eu consigo ver o que Deus está fazendo em mim. Não porque eu sou bom, porque eu alcancei, mas pelo que Deus está fazendo em mim, entende? Legal, mano. E, Isaac, tu passou esse tempo aí que tu tá falando, tu ainda era da Assembleia, né? Da Assembleia ainda. E aí tu tocou em várias bandas, né? Que tu fala também muito do Fabrício, né? Fabrício, mas essa época do Fabrício eu já tinha mudado. Tinha mudado? Tava na Boas Novas na época, que é uma igreja que eu tenho um carinho gigante. Do nosso amigo Aécio, Nosso amigo Aécio e meu amigão, e a gente viu muita coisa ali, cara. Foi também um divisor de águas pra mim, a Boas Novas naquela época. Tipo, eu vi muitas experiências incríveis ali. Muitos amigos que eu tenho
pra vida, eu tive lá. Pra quem não conquistei lá. sabe, Isaac, eu nem te perguntei, mas tu é nativo, tu é de São Luís, né? São Luís. São Luís, né? Isaac viveu ali na cidade operária, né, Isaac? CO. A famosa CO. Mano, mas assim, logo como foi pra tu conhecer Pastor Fred, né? Ou teve mais coisas antes de chegar até ele? Cara, foi interessante, assim. Eu já tinha, né? Por exemplo, tu falou do Fabrício, é legal Tu teve uma linkar caminhada uma com coisa ele, com a por outra, isso que porque eu- Fabrício foi um amigo de infância de Pastor Fred, né? E eu lembro que... Eita, grito. Ele foi um amigo de infância de Pastor Fred e eu tinha uma banda com o Fabrício, Ah, banda Clear. Na verdade, eu entrei na banda depois, Fabrício já tinha essa banda. Cara, é engraçado como Deus faz as coisas. Comigo sempre foi assim, cara. Sempre foi assim. as conexões, né? Por exemplo, Pastor Fred, eu sempre admirei Pastor Fred. Pastor Fred tinha uma carreira e de repente eu tava tocando com ele. O Fabrício tinha a banda Clear, como eu falei, eu vim desse contexto do rock, né? Da cena de rock de São Luís. A gente gostava muito, aí meu irmão, a gente ia pros shows. Tinha uns shows no Galpão, que é aqui no Vinhais. Não conheço. Vinhais não, Cofuma, era na igreja, cara, foi a Sara Nossa Terra, eu não me lembro qual é o nome da igreja agora, cara. Não, é que fica quase... Igreja do Senhor, Igreja do Senhor, cara, perfeito. em frente à Terra Azul. Isso, exatamente, tinha uns eventos lá que rolava, o Galpão, Banda Soul, Banda Clear, Quiheres, e tipo assim, a gente ia pra esses shows, eu via a Banda Clear tocando lá, e de repente eu conheci o Fabrício me conheceu, falou, cara, tô precisando de um baixista, vem pra minha banda, eu comecei a tocar com ele, eu acho que foi a primeira banda legal, assim, que eu toquei, de abrir shows tu era importantes. fã e depois tu... E depois Isso é massa, eu ia pra né? assistir show dos caras e de repente tava tocando com eles, entendeu? Então, por exemplo, os caras da banda Soul, que era o Wilson, Adnon. Cara, eu vi esses caras tocando, eu ficava assim, era os caras de banda que eu conhecia, tipo, eu quero isso que aí, usava Adidas Star. Eu falei, meu Deus, eu quero isso pra mim. E aí, depois de um tempo, eu tava tocando com esses caras, que eu lembro que Fabrício, quando a banda Clear acabou, que ele fez um projeto solo, a gente fez algumas viagens que a banda era a Adno tocando guitarra, o Wilson tocando bateria, Fabrício e eu tocando baixo. Cara, que gig. e era incrível, porque, tipo assim, esses caras, eu acompanhava os caras, via os caras tocando. Então eu comecei a ter esses contextos. Aí eu lembro que era algo mais alternativo, né? E aí eu lembro que na Boas Novas eu conheci uma cantora chamada Ludmila Amaral. Na verdade, ela me conheceu lá. Ela é filha de um grande radialista aqui, chamado Carlos Finney. E eles me conheceram lá tocando e ela me chamou pra fazer baixo com ela. E foi legal, porque foi o primeiro projeto grande que eu participei. Por exemplo, meu primeiro show gigante que eu participei foi no Espaço Cultural, abrindo um show da Fernanda Brum e tava lotadaço. O Espaço Cultural era o lugar que tinha... Primeiro evento, pressão mesmo. Pressão que eu toquei. Com a pisão tremendo do chão. Eu lembro que eu tremia as mãos. A primeira música, cara, foi horrível, porque eu tava tremendo, eu tava muito nervoso. Aí depois o cara vai pegando o calor da coisa. Esses dias não, tem um tempo atrás ela fez um TBT e postou a foto desse evento. Eu magrelo, véi, só cabelo. Só cabelo. Então, tipo assim, eu me lembro muito disso, e a Ludmilla também, não sei se ela vai assistir isso, mas também eu sou muito grato a ela, ao Finney, porque, tipo assim, foi a primeira cantora, a gente abriu o show do Novo Som, da Fernanda Brum, os shows grandes eu comecei fazendo com ela, né, e foi incrível até chegar ao Pastor Fred. Eu fiz uma volta toda, mas... pra dizer que o Fabrício, ele era amigo de infância de Pastor Fred, e Pastor Fred, assim que o Gabriel casou, que o Gabriel de alguma forma... Nosso amigo Gabriel Bridges, né, que já veio aqui no E outra coisa podcast. importante, Gabriel sempre foi referência pra mim, cara. Quando eu entrei pra ser baixista do Pastor Fred, eu senti um peso grande, porque Gabriel já era referência pra mim. Eu conheci Gabriel tu já tocando... conhecia ele, tu já tinha ele como uma referência de baixista pra ti, né? Sim, demais. Eu sempre respeitei muito o Gabriel e, tipo assim, de repente eu tava tocando com o Pastor Fred, tipo assim... No lugar dele. Então, pra mim, eu sempre levei isso com um peso grande. E ele sabe disso, Gabriel sabe o quanto eu respeitava ele. Só te cortando, eu acho massa, assim, essa relação de respeito que tem entre vocês dois, né? Vocês dois foram baixistas. Sim, e ele sabe a referência que ele é e o respeito que eu tenho por ele, assim, de por muito tempo ter
ter meio que entrado no... Eu acho que ninguém entra no lugar de ninguém, né? Acho que cada um tem o seu lugar, mas de ter estado em um lugar onde ele esteve, né? Assumido ali o posto. Exatamente. Então, Gabriel tinha saído nessa época e o pastor Fred estava assim, baixista assim, fixo, e aí ele falando pro Fabrício, eles se encontraram e falou assim, cara, eu tô precisando de um baixista, que eu vou viajar, Gabriel não vai poder ir e tudo. E o Fabrício tava indo embora pra São Paulo na época. Rapaz, foi tudo assim. E aí ele falou assim, cara, dando tem certo. o meu baixista, tô indo pra São Paulo agora, ele vai ficar aí, cara bacana, de Deus, toca bem. Podia chamar ele. E aí deu meu contato pro pastor Fred. Eu sempre conto essa história, é engraçado. O pastor Fred me ligou um dia. Eu tava deitado assim no sofá. Sabe assim, eu tava ouvindo umas músicas assim, tipo, se não me engano era Cirilo, assim. Sabe aquele momento assim que tu tá... No Spotify. Ou no palco MP3, né? E eu aqui... Baixava as músicas tudinho. Tudinho, pecadão, né? Baixava as músicas dos caras. E aí eu lembro que eu tava aqui ouvindo aqui, tipo, meio reflexivo, e aí o telefone tocou. Eu nem ia atender, né? Que eu tava assim no momento meio... Só que eu falei, não, vou ver quem é. E era um número desconhecido, eu atendi. Alô, aí... Oi, alô, Isaac? Aí eu falei, sim, sou eu. Daqui é o pastor Fred. Eu, quem tá falando, cara? Pastor Fred Arraio. Eu falei, molecagem, cara. Quem tá falando? Aí ele falou a terceira vez. É o pastor Fred. É o pastor Fred. Aí eu, meu Deus, é o pastor Fred mesmo. Eu falei, e aí, pastor, tudo bem e tal? E aí ele falou, cara, eu tô precisando de um baixista e tal. Cara, eu demorei a acreditar. Eu falei, não, claro, vou na Porque hora. não teve nenhum intermediário aí, né? Nossa, foi aí, direto. tipo assim, aí depois que ele me falou, que foi o Fabrício que passou o contato, eu fui entender. Mas assim, e aí eu entrei pra fazer 2 agendas com ele, fui ficando e tô até hoje, cara. Até hoje. Isso aí, essa situação foi em que ano, tu lembra? Cara, acho que foi final de 2008, por aí, ou 2009. Mas assim, é por aí, cara, 2008, 2009. Mais de 15 anos, né, aí com o pastor Fred. Quase 15 anos. Quase 15 anos, né? Isaac, mas aí logo depois, pelo fato de estar tocando com ele, tu foi pra Iba, né? Foi por isso? Foi por causa disso? Cara, foi, porque é o seguinte, eu ainda toquei 2 anos com ele, sendo de outra igreja, né? E eu não era full time também, eu trabalhava na SEMA na época. Pastor Eduardo era meu chefe, melhor chefe do mundo. E aí eu lembro que chegou um momento que não dava mais pra conciliar, né? Pastor Eduardo era muito cobrado às vezes, porque ele me liberava sempre. Às vezes os caras queriam também liberação, entendeu? Aí Pastor Eduardo chegou, cara, tá difícil isso aí, né? Escolhe. E aí foi bem nessa época que eu me casei também. E quando eu casei, eu tinha comentado com o Bia que quando a gente casasse, a gente mudaria pra Iba. Porque, cara, eu era de outra igreja. Mas eu tava a maior parte do tempo com o pastor Fred. Mas no teu namoro, Bia também era da mesma igreja ou era de outra? Não, era da mesma igreja que a gente era, né? E aí, tipo assim, eu já tava com o pastor Fred há um tempão. E aí, a gente viajava praticamente todo final de semana. Então, eu tava mais com o pastor Fred do que na minha igreja. Eu não tinha mais tempo, porque eu viajava muito. Eu falei assim, cara, não faz sentido. Quando a gente casar, a gente vai caminhar logo na Iba, debaixo do pastoreio do pastor Fred. Tudo porque só num lugar. fica tudo só num lugar, porque não fazia sentido. Eu quase não pisava na minha igreja, porque a gente viajava muito na época, né? E aí foi quando a gente mudou pra lá, 2012. A gente mudou em junho, julho de 2012. Foi em 2012. Foi, eu ainda passei 2 anos ainda com o pastor Fred, sem ser ainda da Iba, né? Aí foi quando eu fui pra lá. Pô, legal. Rapaz, eu entrei na Iba em 2013, então eu pensava que tu era de lá um pouco mais... Não, 2012. Antes, né? 2012. Mano, e como foi assim? Porque a Iba, assim, pelo menos eu quando cheguei lá... A Iba é legal. A Iba é legal. Essa é a clássica. Mas assim, quando eu cheguei na Iba, eu tomei tomei um susto. Era totalmente de tudo que eu já tinha visto. Como foi pra ti, assim, chegar na Iba aí? Na verdade, acho que tu já até que meio que entendia, né? Porque tu já tava com o pastor Fred, acabava que tu... Cara, tu quer que eu te diga uma coisa? Eu quero. Cara, assim... Tu nem sabe. Tu nem sabe, cara, eu não sei mesmo. A Iba sempre foi uma igreja muito grande. Uma igreja que sempre teve muitos eventos. A Iba não para, né? Não para. Então, assim, o que acontece? Eu acho que muita gente tinha aí essa parada de tipo assim, cara, a Iba é muito grande. A Iba é uma igreja muito grande. A igreja dos eventos, não sei o quê. Então,
não é que eu tinha uma certa diferença. Eu só, tipo assim, não tinha vontade de ir. Nunca nem nos eventos, a galera, bora, vai ser na IBA. Eu, não quero ir, não. Relaxava. Tipo, nunca foi assim. Tanto que eu fui na IBA a primeira vez, quando eu fui tocar com o Pastor Fred lá. A gente já tocando junto, entendeu? Então, assim, eu não conseguia me ver pelo que todo mundo acha, né? Por exemplo, todo mundo acha que a IBA é muito grande e tu não vai conseguir te encaixar. É a impressão É a impressão todo que mundo dá, tem, mas cara, a igreja, ela é muito inclusiva nesse sentido, né? Você vai lá, você consegue se sentir parte, até pelas formato, gerações, né? Pelas redes, você consegue ter um discipulado mais perto, né? Começando ali pela célula, né, Isaac? Sim, exatamente. As células, cara, na nossa igreja lá em Teresina, GC, né? é chamado de GC. É um pouquinho diferente, né, a forma, mas é um grupo em casa, né? Isso é muito importante, cara, porque às vezes você realmente ir para uma igreja gigante dessa, se você não tiver esse acompanhamento, as células perto, né? de perto, uma liderança de perto, você realmente não vai sentir um peixe fora da água, né? Você vai se sentir num lugar estranho, muito grande, você não vai ter em igreja pequena. Eu falei em igreja, ficou parecendo que eu falei em igreja, né? Igreja pequena. Igreja pequena. Já é difícil se a galera não te traz pra perto, já é difícil você se encaixar, imagina uma igreja gigante. Então, quando eu cheguei na IBA, que eu mudei pra lá, foi totalmente diferente do que eu imaginava, cara. Eu fui abraçado, entendeu? Tu já te encaixou com a galera? Exatamente, já. Até como eu tocava com o Pastor Fred, ficou mais fácil até eu me enturmar com o povo da rede, a galera e tal. Então, pra mim, foi muito legal e muito mais fácil. Tu te sentir mais assistido, não teve né? problema, né, com isso. Não, foi incrível. Desde que eu algumas cheguei pessoas reclamam, né, ou já reclamaram de que chega na IBA e tem uma dificuldade, mas na verdade essa dificuldade não existe, pô. É porque tem muito de... Tipo de assim, é muito pessoal. Né? É muito pessoal, cara. Quando tu consegue participar, falar, conversar com a pessoa. Perfeito, porque assim, ó. Vai muito da pessoa também. Exatamente. Eu chego num lugar, se eu já chego com aquela trava de tipo assim, é muito grande, eu não consigo e tal, tu realmente não vai conseguir, cara. Eu tinha esse mesmo preconceito, entre aspas, com a igreja grande. Justamente com... A pessoa já que não ia se entrosar, né? Ela já cria uma ideia de um lugar que ela não conhece, entende? Então, assim, a pessoa chega assim, é muito difícil e tal. Então, se a pessoa já chega com essa cabeça, realmente vai ser difícil, porque a pessoa não vai se colocar na posição de se enturmar com as pessoas, entendeu? Vai ser aquela pessoa que sempre procura ser procurada, aquela pessoa que sempre espera que as pessoas procurem, que as pessoas cheguem lá. Mas, cara, se você quer uma coisa, você tá chegando num lugar novo, claro que, é legal quando você tem as pessoas te chamando pra perto, ei, vem pra cá, mas, cara, se você tá chegando num lugar novo, você que tem que procurar se enturmar, procurar a galera, procurar se enturmar com alguém, conhecer alguém, pra que aquela pessoa te coloque no meio, te introduza ali no círculo da galera. Isso é muito importante, depende muito de nós também. Então é muito pessoal essa questão de você se encaixar em um lugar. Quando tu fala que depende de nós, de fato, mas também depende um pouco da igreja, né? De como ela recebe, como ela abraça. Que no nosso caso da IBA, eu vejo que ela é uma igreja muito receptiva. É uma via de mão dupla, né? Assim como a Angelina Teresina também, que é a igreja que tu pastoreia hoje também, com o pastor Fred. Cara, lá é incrível. Assim, a nossa igreja é uma igreja que é uma dos nossos maiores, das nossas maiores características é o voluntariado, né? Faz parte da nossa visão de forma muito forte. A Ellen que tá aqui sabe. E tipo assim, é incrível o quanto a igreja é conhecida por isso, por exemplo. Você é uma igreja que abraça, que... Esses dias, a minha querida amiga Andréa, que é líder do GC, que eu faço parte hoje, a gente tava conversando, ela tava contando de uma amiga nossa, do nosso GC, que ela é, tipo assim, ela é top, ela tem uma empresa de marketing top e tal, e ela tá na recepção da igreja. E aí a Andréa chegou e falou assim, cara, era pra estar no criativo e tal. Isso é legal, pô, né? Não ter essa diferença assim, tipo assim, tá aqui os padrões, a galera que
de melhor condição vai para umas funções mais legais, Sim. os mais simples já vão para... Não, cara, legal, por exemplo, cara. tem Ensina médico, muito tem nisso aí. médico que é do departamento de staff, que é os caras que cuidam da limpeza lá, saca? Tipo, de dar apoio. Legal, Isso é muito mano. legal. Tipo assim, não tem essa distinção. É isso. Entendeu? E ela- Distinção, essa é a palavra. E ela disse o seguinte, ela disse assim, cara, quando eu cheguei aqui, eu fui muito abraçada, a recepção me recebeu de uma forma tão incrível que eu poderia estar no criativo sim, mas eu quero dar às pessoas o que eu recebi quando eu cheguei Ela aqui. se sentiu tão amada pela galera que ela sentiu vontade. Não, eu quero estar ali Isso é, junto muito, com eles. isso é muito incrível, cara. Eu sei que, assim, poxa, a gente tá falando de voluntariado. Tem dia que, às vezes, você chega lá, o voluntário não tá num bom dia. Às vezes o cara, sei lá, às vezes você tem uma primeira impressão não tão boa de algumas coisas. Mas, cara, é normal, a gente tá falando de pessoas, de voluntariado. Verdade. Mas, cara, a nossa igreja, ela tem esse braço de Essa identidade, de né? voluntariado, de Legal. recepção, de receber, de acolher as pessoas muito grande. Assim como a IBA também tem, né? Tipo assim, a forma com que a galera é receptiva, recebe, acolhe a outra, isso é incrível, né? Isso é... Exato, mas de fato assim que tu chegou na IBA, tu te sentiu à vontade muito rápido, e aí como foi? Tu já entrou numa célula, bicho, tu tem uma história muito grande lá na IBA, Sim. que tu foi um grande líder de geração, né? Todo mundo tem Ainda mais triste. exatamente. Foi a saída que partiu o coração de muita gente, mas a gente sabe que foi por um bom motivo, né, mano? Tanto é que a gente vê os frutos da tua vida hoje. Amém. Mas tu foi um grande líder de geração lá na nossa igreja, uma pessoa muito influente, referência para todo mundo, assim. Conta pra gente como foi todo esse processo pra ti, porque é outra história, né, mano? Engraçado que, tipo assim, eu vim de um contexto diferente, né? Totalmente. De liderança, né? Então, assim, eu não tinha... Eu lembro... É engraçado, cara. Algumas orações que a gente faz a Deus, que a gente esquece, e aí quando a gente se vê fazendo alguma coisa, a gente lembra. Por isso que é importante as nossas orações. A gente nunca deve esquecer... Desculpa, que Deus nos ouve sempre. Deus ouve as nossas orações, cara. E Deus responde elas no tempo certo. No tempo dele, né? E eu lembro que quando eu comecei a ter mais maturidade cristã, tipo assim, eu comecei a buscar mais a Deus, eu comecei a entender mais o que era ser um homem de Deus. Que foi? Surpresa. Estamos aqui com outra presença ilustre, Renato Brígido. Renato Brígido. E aqui ninguém tá olhando. Rapaz, hoje a Ei, plateia tá... vem cá. Bora, vem Vem aqui. cá. Ai, meu Deus, tá se matando na bola que eu não tô só mentira isso aqui, viu? Senta aí. Sim, mano. O que tá falando? Cara, a tua... Tá, me lembrei. Na IBA. Então, assim, eu vim de um contexto que eu não tinha muito esse lance de liderança, como eu te falei das orações, lembrei. Sim, era o contexto totalmente diferente, né? Eu lembro que quando eu comecei a buscar Deus, eu comecei a viver algumas experiências com Deus, eu orava muito para ser usado por Deus. Eu dizia assim, poxa Deus, eu queria liderar, eu queria ser um líder, eu queria poder cuidar de pessoas, eu queria poder ser bênção na vida de alguém. Eu orava muito porque, como eu falei para vocês, como eu era muito atentado, eu era um moleque muito hiperativo e muito brincalhão, assim, eu não levava nada a sério. Eu lembro que um antigo pastor nosso, eu e Aécio, ele vai lembrar dessa história. Eu lembro que a gente era só molecagem, a gente era convidado para todas as festas do aniversário que tinha na igreja. As pessoas nem conheciam a gente e convidavam a gente. Desculpa, E aí- vocês eram o quê? Tipo, animador de dia de É isso! aniversário? Aí o pastor falou pra gente o seguinte, a respeito de seriedade, né? Eu lembro que eu nunca vou esquecer. Ele falou pra gente assim, cara, eu sei que vocês são muito queridos pela igreja, vocês são bens e tal, mas vocês já prestaram atenção que vocês são convidados para todas as festas? Vocês acham que é porque vocês são bacanas, que todo mundo gosta de vocês? É porque vocês animam as festas, cara. Na lata, sim. Ele tava falando que, tipo assim, que a gente precisava ser mais sério, a gente precisava entender a nossa posição, a gente já tocava na igreja. Eu lembro que, alguns dias depois dele ter falado isso pra mim, veio um meninozinho da igreja, assim, chegou assim, epa, quando eu crescer eu quero ser igual a vocês e tal, porque ele via a gente tocando lá, né? Ah, E, cara, isso mexeu tanto comigo, cara, de dizer o seguinte, cara, o que eu tenho sido de referência pra essa galerinha próxima que tá geração, chegando agora, né? Então, assim, eu comecei a ter essa consciência. Então, como eu era muito brincalhão, as pessoas não me levavam a sério. Então,
às vezes eu tentava ser sério, tentava falar de Deus, da Bíblia pra alguém, a galera não me levava a sério. Tanto que pra muita gente olha assim pra mim, meu Deus, quem era Isaac? Eu já presenciei muitas De vezes. tipo assim, de quem era Isaac? Não que eu Tu fosse... te incomoda, Isaac, quando as pessoas... Cara, eu lembro, eu me incomodava muito, porque eu nunca fui um mau caráter, nunca fui envolvido com nada, sempre fui da igreja. E às vezes eu me incomodava as pessoas dizendo assim, quem era Isaac, como se eu fosse, se eu tivesse sido um cara ruim. Fica um ar e hoje, de uma pessoa que, exatamente. que fez muita bobagem. Sempre converso com minha mãe era chamada... Bobagem. Minha mãe era chamada na escola... Tipo assim, não era porque eu brigava, não era porque eu fazia confusão, era só porque, assim, seu filho tá rindo muito na sala de aula. Seu filho tá brincando na sala de aula. Eu lembro que tinha algumas matérias, alguns professores que eu não fazia o trabalho, perdia a prova. E aí o professor disse, cara, tu não vai ter nota. Eu falei assim, cara, o que eu posso fazer? Eu sei imitar não sei o que e tal. E eu imitava na sala, fazia graça pra todo mundo. Aí o professor... Teve uma professora minha cara, não sei se era de inglês ou era de português, que ela chegou pra minha mãe conta essa história sempre, ela chegou pra minha mãe e falou assim, olha, seu filho é muito criativo, eu já dei nota pra ele porque ele chegou aqui imitando tanta gente que eu fiquei assim, meu Deus, como é que esse menino sabe imitar? E ela dava nota pra mim. E é verdade que tu ficou reprovado uma vez porque tu não riu? Não. Eu não me lembro disso, não. Não foi combinado. Essa foi uma piada aziada, né? Então, assim, essas coisas, tipo assim, eu sempre tive essa coisa de, tipo assim, ser muito brincalhão, a galera não levava a sério. Então, assim, eu orava pra que Deus me usasse, pra que, tipo assim, de que um transformasse dia... isso na tua vida. Pra que Deus me fizesse um dia poder abençoar alguém, poder ser levado a sério, por ser usado por Deus, entendeu? E aí, eu lembro de orar isso muito tempo. E aí, nessa época que eu fui pra Iba, como eu te falei, eu não tinha esse contexto cristão de liderança e tal, mas eu lembro das minhas orações, eu pedia muito isso pra Deus. Eu lembro que pastor Fred ficava, cara, tu tem que liderar uma célula, tu tem que... E eu fugia. Eu lembro que às vezes a gente ia viajar, pastor Fred sempre sentava junto, né? Aí quando eu sentava, pastor Fred, e aí, como é que vai abrir a célula? Aí eu falei, eita, velho. Aí eu levantava, não, eu vou aqui rapidinho. Levantava e ia pra outro banco, trocava com alguém. Quando espantava, lá vinha Rick sentar com ele, porque eu já não aguentava mais, entendeu? E eu fugi muito tempo. E pastor André, e aí, cadê a célula? Na época não era pastor ainda, né? Não era pastor ainda. Eu nunca vou esquecer, cara. Eu lembro, ele me chateava tanto, cara, esse lance de célula, que eu lembro que uma vez eu tava vindo aqui, né? Ele tava chegando e eu tava saindo da igreja ali. Não tem aquela caixa d'água? Não sei se ainda tem lá na Iba, tem aquela caixa d'água? Que é tipo uma torrezinha na hora que tu entra. Não tem mais não, né? Tinha aquilo ali. Aí tu tinha como ir tanto por aqui como por trás. Tinha dois caminhos. Cara, quando eu olhei pastor André, eu falei assim, lá vem. Aí eu fui pelo outro lado. Cara, eu acho que ele percebeu e foi. Quando ele chegou, ele... Ei, eu só tenho uma coisa pra te dizer. Aí eu, e aí, pastor? Tu não quer abrir célula? Tá bom. Mas todo mundo que ia pra tua célula ser transformado, vai pro inferno por tua causa. E ele virou, meu irmão, e foi-se embora. E eu fiquei assim, epa, como é que tu joga isso assim? Vai-se embora, como assim? Cara, eu fiquei... E claro que, tipo assim, é uma pressão, mas aquilo me deixou muito reflexivo de que, tipo assim, não é que as pessoas, porque eu nem abri a célula, eu ia pro inferno, mas eu comecei a refletir de que, tipo assim, de que, cara... Algumas decisões que a gente toma em relação ao reino são importantes para que algumas pessoas tenham experiência com Deus. Por exemplo, eu penso muito nisso, cara. Por exemplo, eu decidi ser um líder de célula por livre e espontânea pressão. Mas eu olho para ti hoje, que eu lembro que quando tu chegou, né? Lá e tal... Só a capa da bala. Veio na célula. Cara, eu olho para tanta gente, cara, que foi abençoada, ou que, tipo assim, ou que teve a vida tocada por Deus, por causa da célula. Através daquela pressão. Através exatamente, daquela aquilo, né? célula. Poxa, a geração, a gente chegou a ser uma geração, muita gente legal saiu dessa geração e, tipo, hoje é bênção na igreja, cara. Uma geração atuante pra post, né? Muito, e, tipo tava assim... em quase tudo, assim, todos os eventos. Ver a galera envolvida na igreja, entendeu? Tipo assim, que fizeram parte da geração, que vieram dessa célula. Eu olho pra trás e digo assim, caramba, glória a Deus por isso. Que, tipo Valeu assim, porque eu decidi, mesmo a oficina com os Barros. Eu lembro que a minha primeira célula foi na Blues Guitar Shop, que era a loja do Henrique, né?
Henrique da E eu tava King tão Pedals. nervoso, foi a primeira vez entre aspas, que eu dei uma palavra. Cara, eu tava tão nervoso, eu me atrapalhei todo, eu trocava o nome dos personagens. Eu dizia que Moisés entrou na arca, sei lá. Moisés, cheiro do poder. E eu lembro que, tipo assim, foi tão confuso pra mim que eu falei assim, mano, isso não dá pra mim e tal, cara, eu acho que eu vou desistir, eu não sei Foi nem mesmo, falar. mano. E, tipo assim, hoje eu ainda... Eu lembrei disse que nessa célula disse que foi tão ruim a palavra que Henrique dormiu. Dormiu, Henrique da cá. Cara, e assim, hoje eu já melhorei muito. E olha que eu ainda tô em processo de melhora. A gente tá sempre melhorando. Da forma de falar, de me expressar, mudando algumas coisas. Ainda falo algumas gírias que eu tenho melhorado muito e tal. Mas imagina, eu chegando pregando na cela, só porque Deus doido. Deus é doido, moleque doido, Deus. Imagina, uma Deus me célula agarrou assim. de um jeito assim, ó, que... Então, assim, pra mim foi muito ruim. Eu disse assim, cara, não, eu não tô pronto pra isso aqui não é pra mim. Mas aí teve um cara que chegou e mandou uma mensagem pra mim. Cara, Deus falou muito comigo nessa cela. Eu falei, não é possível. Bicho. Não é possível que foi tão ruim assim. Deus falou com esse cara, não é possível. Deus tem alguma coisa aí mesmo. E aí foi quando eu disse assim, cara, eu vou insistir. Eu comecei a buscar a Deus, comecei legal, a estudar. mano. E aí Deus foi me dando crescimento. A célula foi crescendo, foi chegando pessoas, a gente foi ajudando a discipular e cuidar delas. E se tornou a geração vertical, né? Geração. Mano, mas assim, é muito evidente, né, Renato, que tá aqui há muito tempo lá da IBA. Pastor André, assim, tem uma importância muito grande na tua vida, né? Sempre foi um cara, assim, que te motivou do jeito dele, né? A moda André Neves. Cara, Mas fala assim um muito. pouquinho, mano, assim, a importância de Pastor André. Lógico, Muito. Pastor Fred já sempre ali contigo. sim. Mas Pastor André também tem uma importância muito grande na tua vida, né, muito. mano? Rapidão. Ellen, manda uma mensagem pra Bia, pra mim. Feliz Natal, né? Diz que eu ainda tô aqui no podcast. Diz que termina umas meia-noite. Não, gente. Sim, mano. E aí? Cara, Pastor André é bênção demais na minha vida, cara. Me ajudou em muitos processos, assim, ajudou muito a mim e minha família. Eu lembro que quando ele assumiu a rede, ele foi fundamental em alguns momentos da minha vida. Me ajudou muito. Por exemplo, eu abri a célula nessa espontânea pressão dele que ele me deu aí. Pastor André, ele tem um jeito peculiar de liderar isso, e isso foi muito importante para mim, né? Tipo assim, eu tive 2 pastores aí nesse começo de caminhada minha com relação à liderança, essas coisas, que cara, foram fundamentais. Pastor Fred até hoje, meu pastor, me ajuda muito. Tu caminha com ele até hoje. Poxa, hoje sou pastor e muito por causa do pastor Fred, entendeu? Tudo que eu aprendi com ele, tudo que a gente viveu junto, que me forjou para chegar até aqui. Mas o pastor André tem um papel importante nisso também, cara. Muito importante para mim, para minha família, em momentos específicos, cara. Ele e pastora Mariana. Pastor André é benção demais, cara, na minha Me lembro vida. que quando eu cheguei na igreja, eu me lembro da primeira vez que eu tive contato com o pastor André. Não sei se tu lembra, foi numa churrascaria. A gente foi pra uma reunião, me apresentar e tal. Sim, me lembro. Aí ele sempre teve assim um cara, sempre gostou também de ficar com uma molecagem contigo, Não, né? Mas é porque é a forma dele. É a forma dele, cara. E assim, eu amo muito o pastor André, cara. E a família dele são bênçãos demais. A gente se entrou hoje e tal. Foi um tempo muito legal. A gente pôde conversar, matar a saudade. A gente riu pra caramba, lembrando algumas histórias. Exato, aquela clássica lá do Te Levanta e Adora. Cara, é muito engraçado, cara. Porque assim, telefone sem fio é uma parada muito louca, né? Foi engraçado, foi um Renova Mais. Eu consegui, falei com os caras do Som do Alto. A gente tava esperando, procurando uma banda, alguma coisa assim pra levar, né? Uma atração legal assim de fora. E aí eu falei com a galera do Som do Alto. O Som do Alto tava na época fazendo... tava no auge, fazendo show direto, 92, essas paradas. Eu quero, ó. Rapaz, eu tô muito animado com esse podcast, ó. Backstage, perfeita. Não é? Ah, tá. Deixa aqui. Sim, Isaac, sim. Aí a gente foi e eu consegui falar com os meninos do Som do Alto, sempre foram meus amigos. Inclusive, eu fui o primeiro baixista da banda Som do Alto. E aí, então eu tinha contato com os caras, com o Bruno e tal.
Quem era o baixista? Ah, sim, Renan. Era né, que Renan, o baixista. Renan entrou Depois, no né? final. E aí, pô, aí eu falei com os caras e tal, e eles foram pra lá. E Som do Alto era mais rock and roll e tal, aquela É, a coisa mais galera pra cima, né? Tinha Os até caras DJ eram, e tal. e os caras eram muito pra cima e tal. E aí aí rolou o Renova Mais, o evento, e no final era show do Som do Alto. E, pai, tinha até fax, né? Que fax, Tinha. todo show ele pegava uma queda com aquela guitarra dele, caía por cima do amp. Girava É. e tal, estilo Fall Out Boys. E aí, cara, eu lembro que nesse dia eu estava lá e, pô, eu sou do rock, né, dessa vibe, e eu tô aqui. Todo mundo dançando, pulando, batendo todo cabeça. mundo batendo cabeça, cara, do nada. Eu sou surpreendido com um monte de bicudo, assim, de murro. Eu falei, que isso, senhor? Pastor André chegando me dando um monte de murro, assim. É rock, senhor, não é rock, senhor. Rock é porrada, bora. Cara, eu comecei a rir, senhor. E a gente rindo, eu falei, pô, tu é doido. E aí, cara, Nicolau viu, aí Nicolau do nada disse que ele chegou pra mim e falou assim, negócio de rock, levanta e adora. Ele disse que me deu um murro. Deu um soco, te levanta e adora. Te levanta e adora. E aí, cara, essa história ficou Te Levanta e Adora até hoje, pô, cara. ela serve pra muita coisa. Isso virou um meme, né? Eterno. Senhor, que loucura. Então, assim, foi muito Valeu, legal. mano, Obrigado, valeu, Gustavo. Então foi muito. São muitas histórias, cara. Muitas histórias legais. Eu lembro de uma vez que eu fiquei com raiva de Pastor André. Polêmica. Cheguei. Cara, tem muita história legal, Pastor André. Eu lembro que eu cheguei na Desfrute pra buscar a Bia. Ele tava com a galera assim. Aí eu fui chegando assim, aí ele chegou assim: esse aí, ó, só quer música, não quer nada com Deus. Ele tem uma. É de graça, né? É brincadeira, cara. Só que, tipo assim, eu fiquei assim, pô, na frente de todo mundo. Aí depois eu fui falar pra ele. Aí ele, é brincadeira, não sei o que e tal. Então, assim, a gente tem muita história legal, cara. O Pastor André é bênção demais na minha vida. Cara, aí, Isaac, assim, gostava tanto que em 2017, foi em 2017, não foi? Que tu foi pra Teresina. Final de 2018. Final de 2018? Foi Chegou em dezembro. 2018, né? Dezembro de 18 eu tava indo pra Teresina, dia 27. Porque foi assim, primeiro, pastor Fred e pastora Flávia foram, né? Sim, foram pra Teresina. E aí, um pouco tempo depois, tu também foi, né? Sim, cara, foi um processo interessante, porque assim, pô, eu tenho uma aliança com o pastor Fred, todo mundo sabe disso, e era o que todo mundo dizia, né? Só que assim, mesmo eu tendo uma aliança com ele, eu tinha muita preocupação de não ir só por ele. Porque, cara, a gente tá falando de gente, velho, de pessoas, entendeu? Tu tinha medo de te mover. Eu me preocupava muito de me mover assim, porque o pastor Fred estava me chamando, e apesar de eu ter uma aliança com ele e amar muito ele, mas, pô, eu tinha uma família, tinha uma filha, minha filha tinha 2 anos de idade, eu fiquei com medo de, tipo assim, pô, expor minha família e tal, a ir pra um lugar que a gente não conhecia. Tipo, me deu um medo, cara. Sim, entendeu? Sim, entendi. E então eu falei, pastor, eu tenho uma aliança contigo, eu te amo muito, mas eu só vou se Deus disser pra eu ir, se ele falar comigo também. Porque eu sabia que ele tinha falado com o pastor Fred. Cara, eu olho pra igreja hoje, a igreja Angelim Teresina, e tudo que a gente tem vivido, cara, tem sido incrível. A gente tá com 5 campos no Piauí. E cresceu muito rápido, cara, né, crescendo, mano? as igrejas cheias, Deus fazendo, Deus movendo, muitas famílias sendo tocadas. Poxa, eu tô full time na igreja e eu tenho visto o quanto que Deus tem feito. E é legal ver tudo, e a galera, Angelim Teresina e tal, mas cara, eu conheço essa igreja quando era só o pastor Fred conversando comigo nos quartos do hotel, dizendo que Deus estava falando com ele, de que será que eu tô ficando maluco? Bem antes dele. Bem antes. Eu lembro de ter ido com ele pra Teresina. Eu me lembro que ele tentou mais ou menos, acho que em 2014. Sim, 2014, não deu muito certo, aí né? não deu muito certo, ele não foi, tipo assim, tudo debaixo de honra, ele queria ir debaixo de obediência, Certinho, debaixo todo abençoado e tal. Então, assim, esse projeto é antigo, cara, e eu conheço esse projeto. Então, eu sabia que era de Deus, eu sabia que era Deus movendo ele. Mas eu fiquei preocupado de, tipo assim, pô, será que eu tô indo só pela emoção e tal? E aí, nessas horas, cara, a gente precisa aprender a discernir as estações e discernir o que Deus está falando conosco, porque às vezes a gente se move pelo que Deus está falando com outras pessoas, e aí quando dá errado, o que a gente vai dizer? Deus me enganou.
Ah, porque Deus que disse. A gente gosta de colocar o nome de Deus nas nossas decisões, naquilo que a gente toma emocionalmente. Então, tipo assim, Deus me disse que é pra eu fazer tal coisa. E, cara, não é Aí a Deus gente dizendo, tira é a porque a gente quer responsabilidade fazer. Aí quando dá exatamente. errado, a primeira coisa que a gente diz é o seguinte, mas Deus tinha dito, aí Deus deve olhar de lá e dizer assim, eu não disse nada, cara. Deus me deu essa varoa. Tipo assim, a gente às vezes é emocional com relação a algumas decisões importantes, cara. Poxa, eu não tô falando de decisão de, tipo assim, de ir pra cá, pra ali, mudar de bairro, cara, falando de mudar de estado, pô, com a minha família, entendeu? Então, assim, eu fiquei muito preocupado e tudo, e eu sabia que era de Deus isso, que Deus Exato, tava eu fazendo. imagino assim como tava sendo difícil pra ti, assim, porque Muito. além da tua família, né, Isabelinha tava com Tava com 2 anos. 2 anos, né? A família aqui também não tem como não levar em conta. Sim. Tu sempre esteve ali com Dona Conceição e, Sim. bicho, de repente eu vou viver longe ali da minha mãe, né? E aí tu com a geração. É por isso que foi muito difícil pra mim, por isso que eu não fui de primeira, porque era muita coisa, cara, que tinha em jogo, entende? Então, assim, eu orei, pedi muita direção de Deus, pedi alguns sinais pra Deus, e foi interessante a forma que Deus me respondeu, e isso me deu certeza de que era pra realmente estar lá. E eu olho pra mim hoje, cara, porque eu tô vivendo hoje, chegando a final de 2021, tudo que eu tenho vivido em Teresina. Cara, se eu for contar pra vocês, assim, o que Deus tem feito em mim, na minha família ali, cara, a gente vai até dia 31 aqui, porque é muita coisa. Então, assim, eu sou muito Gente, grato. ele tá falando dia 31. De janeiro. Ele tá falando dia 31 porque nós estamos gravando no final de dezembro, mas ele tá saindo só hoje. É o quê, macho? Vai. Eu entendi. Então, assim, cara, seria muita coisa, porque eu entendo, todas as vezes que eu tô ali em Teresina, que eu vivo algumas coisas, eu entendo que eu estou onde eu deveria estar, onde Deus queria que eu estivesse, entende? Entendi. Então, assim, mas, cara, foi difícil tomar essa decisão, né? Eu tive que pedir alguns sinais para Deus importantes, né? Então, assim, hoje eu olho para trás e vejo que, cara, realmente era o que Deus tinha para mim. E dentro desse tempo aí que tu ficou aí de decisão de vai, não vai, como a gente já falou, tinha várias coisas em jogo, né? A família, a geração, aquela questão de uma pessoa que tu caminhava há muito tempo, tá em outro lugar, eu vou ou não vou. E tinha outra coisa, né, que é o por ele, né? Tu tava envolvido num projeto que quando a gente começou, né? Polêmica. Começou com o Pablo, contigo, depois vocês me convidaram e, cara, eu imaginava assim como era que tava a tua cabeça. E é legal essa oportunidade aqui tu falar, explicar pra galera que talvez até hoje não tenha entendido ou escutado de ti diretamente. Como foi tudo isso pra ti, mano? Cara, foi interessante, por quê? Porque por ele veio na minha vida, assim, de uma forma, assim, bem decisiva, né? Eu lembro que a gente tinha a nossa banda, que depois a gente vai falar sobre isso. Antes teve uma famosa banda aí. A gente teve uma banda Vertical Band. Verticalça Band. E assim... Também a chegada de Júlio César lá em Teresina, né? Que é outro... Sim, é outro... Nesse aí, Júlio César vai ter que vir aqui pra contar A gente vai já contar algumas histórias de Júlio César aqui. Enfim, eu lembro que assim, eu tinha ficado um pouco decepcionado com algumas coisas com relação a esse meu projeto, né? Tipo, eu sonhava e tinha expectativa de algumas coisas e acabou não dando certo. Eu fiquei muito frustrado e eu tinha dito que não queria mais. Falei, cara, vou desistir dessa ideia. E aí aparece Pablo. Pablo chegou, a gente fez uma reunião lá no Tropical Shopping e ele me contou toda a história do Por Ele, tudo que Deus estava falando com ele e tal. E, cara, eu olhei aquilo e meus olhos brilharam de tipo assim, pô, eu quero fazer parte disso. E eu lembro que a primeira resposta que eu dei pra ele foi não. Eu disse assim... acho que ele já tava eu disse assim, cara, eu não posso. Eu tenho um sonho de fazer o meu projeto e Deus tem falado algumas coisas comigo, eu tenho tentado compor e tal. E se eu entrar nesse projeto, eu meio que vou deixar o meu de mão. E eu tinha muito desejo de ter o meu projeto. Então eu disse não pra ele. Só que aí, pouco tempo depois, assim, eu pensando direito e algumas coisas foram mudando na minha cabeça. Aí eu liguei pro Pablo, falei, cara, vamos sentar de novo. E aí eu
conversei algumas coisas com ele, expliquei algumas coisas pra ele e nesse final eu disse assim, cara, vamos embarcar nisso junto. E aí começou eu, ele e Léo, do Estúdio Grano, né? A gente começou com um projeto e aí depois tu veio pro projeto e, cara, foi incrível. Eu lembro que... Entrei na camaradagem. na camaradagem. E hoje tá tocando o projeto junto com o Pablo, né? E eu lembro que de ter várias vezes falado isso pra vocês, que esse projeto era o projeto da minha vida, Não, né? gente, Várias eu vezes. Cara, confirmo. a gente foi gravar em São Paulo, a gente tava animado e tal, e de repente chega a Teresina no meio. No teu coração. Pra vocês terem ideia, cara, de como, tipo assim, eu lembro que, às vezes, até pra deixar claro pro pessoal aqui, algumas pessoas acham até que eu tava mentindo, que já tava tudo preparado, porque eu dizia que eu nunca ia pra Teresina. As pessoas, cara, às vezes eu ficava chateado, porque eu pensava, quando é que tu vai pra Teresina? E eu dizia, cara, eu não vou pra Teresina, cara, bicho, meu lugar é aqui e tal. Eu lembro de ter dito isso algumas vezes pra galera, que assim, galera, eu não vou embora e tal. Porque assim, como eu tinha uma aliança com o pastor Fred e a gente, tava junto há tanto tempo, era normal de se esperar que todo mundo achasse que eu ia, né? Só que, mano, de verdade, não era plano meu ir. Quando Deus começou a falar comigo a respeito disso, o pastor Fred me ligou, a gente conversou, e isso começou a se tornar real, foi uma das coisas assim, difíceis de decidir, porque o projeto era... Pesava um pouco também, né? Pesava muito, não era um pouco, era muito. A gente tinha gravado em São Paulo, a gente tava com tanto projeto, tanto plano massa, e acabou que poxa, Deus falou comigo, eu falei, cara, Deus tá falando, eu vou ter que ir. No começo a gente disse que ia tentar conciliar, mas assim, cara, cheguei em Teresina, muito trabalho. Virou a chave assim na tua vida. Né? Tipo assim, as pessoas acham que, muita gente diz assim, foi pra Teresina, não falou mais, esqueceu a galera. Velho, não é isso, é porque é muito trabalho. Imagina, tu chegar num lugar novo, com tua família, tendo que te adaptar ao lugar, te adaptar à igreja, te adaptar ao trabalho, ao calor. Cara, mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu aprendi a amar tanto Teresina, cara, que o calor é um detalhe. Importante, mas é um detalhe. Então, assim, foi muito difícil, né? A gente chegou depois de um tempo tentando conciliar. Eu infelizmente não consegui cumprir algumas expectativas como a gente tinha planejado. Sim. E a gente teve uma conversa depois de que não tava caminhando bem. E tipo assim, como bons amigos que nós somos, a gente chegou a um consenso de que, cara, era melhor eu dar a atenção devida a essa nova estação, nova vida, né? E vocês darem continuidade a esse projeto. Mas assim, foi o que eu já disse para vocês. Hoje já não faço mais parte do Por Ele, mas continuo amando esse projeto. Tuas marcas estão também, né? Nas músicas. Mas eu digo assim, continuo amando o projeto, orando por isso e crendo que Deus ainda vai fazer algo grande com esse projeto. E, mano, legal, assim, como Deus vai fazendo as coisas, né? A gente não vai imaginando. Tu foi pra Teresina e isso forçou a gente parar um projeto que, assim, nós três sonhávamos, né? Sim. Mas foi por causa dessa divisão, né? Vamos dizer assim, dessa separação, foi que tu começou o teu projeto pessoal e que tu tanto sonhava antes de ser Por Ele. Tu falou aqui que tu te sentia frustrado porque tu não conseguia. Mas aí depois que tu foi pra Teresina e, lá fluiu, mano. E tu tem hoje 3 músicas lançadas, 3 músicas lançadas. Conta um pouquinho sobre teu projeto aí, pessoal, mano. É o que eu tava falando mais cedo sobre a questão de Pedro, né? Dele não ter pescado nada. Isso pra ele foi o grande motivo dele ter vivido um milagre. Algumas coisas acontecem em nossas vidas, cara, pra que outras possam... Algumas coisas não dão certo pra que outras possam acontecer. Então, foi frustrante pra mim. O Rio, né, mano? Sim, como tu sabe disso, a gente já conversou várias vezes, o quanto foi frustrante pra mim ter saído Por Ele, o quanto foi frustrante pra mim ter de fato, porque ter ido pra Teresina não foi o grande lance, porque eu tava lá, mas a gente não conversava, a gente tentava fazer dar certo, mas quando não deu, que eu saí do Por Ele, pra mim foi muito triste e frustrante, porque eu ainda tinha muita expectativa com isso. Mas assim, ao mesmo tempo que eu tava trabalhando tanto em outras coisas,
que acabou aqui, tipo assim, cara... Tocou tua vida, Exatamente, seguiu, né, mano? deixa Deus fazer o que ele tem pra fazer. E eu lembro que chegou a pandemia. Eu nunca vou esquecer, eu conheci o Ono Wilson, que hoje é o Teu meu produtor, produtor, é o cara que produz tudo Grande comigo. produtor Noilson. Cara, sou muito Cara, fã, se esse tiver cara é oportunidade, incrível. eu quero trazer ele aqui, ó, mano. Cara, ele é muito acessível, é um cara de Deus e pode agregar muito em relação a muitas Massa. coisas. E eu Ele só tem isso, o nome deles dois é feio, né? Que isso, cara? Noilson e Onoésio. Como é o nome do outro? Noilson e Onoésio. Oh, não, é. Só que o Noel, ele é esperto, ele botou Pô, só Juninho. Juninho, né? Eu tenho que falar, foi o Noel, né? Só um Podia famoso. dizer, não era? Pode, pode. Pode, não. Aqui tudo Mas, né? cara, Pode. mas o que... Del pode, Zac não Del pode. pode. O que... Agora que ela entendeu a ideia do nome. O que o Noilson tem de um nome exótico, ele tem de um cara incrível e Apesar que talentoso. ela tá numa crise. Por causa do Del Ponte. Quem disse, foi? Doido. Ai, Sim, mano. O Então, Noilson, assim, teu produtor, vocês começaram ali a... E, assim, eu conheci o Juninho, porque o Juninho começou a tocar Juninho. com o Pastor Fred, ele ainda tava morando em Teresina, e ele sempre falava do Noilson, o irmão dele. Falei assim, cara, a pessoa conheceu o Noilson e tal. Quando eu conheci ele, o que ele fazia, eu fiquei apaixonado, mano. Falei, bicho, esse cara é incrível, pô, e tal, não sei o que, a gente precisa fazer algo junto. E quando veio a pandemia, que a gente teve que parar, e aí eu ficava em casa, não tinha muito o que fazer. a Não gente deixa o ficava, microfone assim, não desculpa. tá longe. A gente ficava meio ocioso, vai fazer a medida aqui, né? Eu ficava meio que ocioso, eu comecei a pegar o violão, comecei a lembrar de algumas composições. Falei, cara, eu tenho tanta composição legal. Tu não quer tocar uma aí pra gente? Vamos, já... É, legal, vamos fazer. Aí eu falei o seguinte, cara, deixa eu lembrar, eu comecei a pegar, eu gravei muita coisa, né? Então eu comecei a pegar os áudios do celular de gravações que eu tinha feito, e aí veio meu socorro. Eu olhei meu socorro, eu tinha só uma parte, o começo, e aí depois eu fiz o refrão, e aí eu lembro que eu andava de moto lá em Teresina, né, no meu primeiro ano, e era uma 300, né, era uma sitcom 300 cilindradas. E aí eu lembro que uma vez eu saí, o Pastor Fred e um amigo nosso, Alciomar. Nessa moto, os três? Não, Imagina aí. Tem que explicar. cada um na sua moto, né? A gente disse, cara, vamos dar um rolê de moto e tal. E a gente foi no sítio de um parente desse amigo nosso, Alciomar, e era tipo assim, era uma BR, era uns 40 quilômetros, eu acho. E aí todo mundo na sua moto e tal, e poxa, ele só tinha uma moto top que corria, e eu na minha atrás, 300, mas ela é automática, ela não é tipo aquelas motos, ela é uma sitcom, né? E aí, Era cara, como se fosse uma bis mais... maiorzona. Mais Cara, robusta, né? e eu tentando correr atrás. E, mano, teve uma hora que eu comecei a lembrar dessa música, eu comecei a cantarolar ela, né? Olho pro alto, tá na moto. Aí teve uma hora, cara, que do nada me veio uma ponte. Tipo, eu não preciso mais temer o meu socorro. Cara, isso aqui é muito legal. Cara, aí teve uma hora que a gente parou, teve tipo um bloqueio na pista, né? Eles estavam arrumando a pista e fica só aquele lado. Aí para um lado pra deixar passar outro e tal. Aí nessa parada, eu peguei o celular e gravei essa partezinha, né? Eu não preciso mais. Cara, se for ver a gravação que eu fiz, tá uma zoada louca, nem gritando, porque tá aquela Zoada da né? rua e Da tudo. rua e tal. E aí eu cheguei em casa, gravei no violão, mandei pra o Noilson do nada. Falei assim, mano, eu fiz essa música, que tu acha da gente fazer uma coisa com ela? Aí ele disse assim, pô, massa, manda uma referência. E eu mandei as referências. Cara, quando ele me mandou a primeira guia, eu chorei, pô, lá em casa. Assim, meu Deus, Ele é um cara. monstro, cara. Muito Cara, bom, o Onoilson é muito bom. incrível, cara. Ele é incrível, ele é muito gênio. E aí... ele é esplêndido demais. E aí, mano, eu chorei emocionado. Eu falei, cara, vamos prosseguir. E aí, cara, a gente fez a primeira música, Meu Socorro, Meu Socorro. que foi a primeira música que eu lancei Tu lançou ela em 2020? em 2020. 2020, né, mano? E aí, depois disso, eu fiquei feliz pra caramba. E caramba, Aí parece que aí destravou, né, destravou. Aí já lancei em 2020 a outra também, que é Leva-me pra perto. Leva-me pra perto. E que, inclusive, eu tenho essas 3 músicas. A última que eu lancei agora com um clipe, que foi a Minha Alma Anseia por Ti. Minha Alma Inclusive, Anseia por Ti, Renato da minha até fez música. batera de... Qual foi? Das duas. Renato duas fez primeiro? a batera das duas. Não, Meu Socorro não. Foi o Eli, que hoje é o meu batera. O Eli Cabral.
Ele que fez a primeira de Meu Socorro. Tu fez as duas Ele últimas, fez né? as duas últimas. E aí, cara, poxa, Deus foi tão bom comigo que, tipo assim, pô, eu em Teresina conheci o Wilson. É E tipo impressionante assim, como Deus e esse cara, organiza as coisas pra foi gente. presente de Deus pra mim, pra que eu pudesse começar, startar esse projeto e hoje ter essas 3 músicas, que é um sonho, cara. E eu, em janeiro, pretendo finalizar o EP. Ah, tu Vou vai lançar finalizar mais ele. uma música pra finalizar o EP. Pretendo em janeiro ou fevereiro E finalizar aí tu tudo. finaliza, já tem projeto novo, né, mano? Já tô começando a pré-produção do meu projeto novo. Pô, Depois cara. desse, cara, Deus tá abrindo as portas, tá dando canções. Eu tô indo. Tu já tá 3 anos em Teresina? Faz 3 anos agora, em dezembro. Faz 3 Dia anos, né? 27. Mas, mano, e hoje, assim, tu te avalia assim, tu já tá adaptado, tu já tá totalmente, te sente já hoje totalmente em casa? Cara, Ou tu muito. sente um pouco de saudade? Não, saudade deve sentir, Sim, né? claro. daqui. Mas assim, eu me sinto muito, é o que eu tô te falando, assim, é uma das coisas quando é Deus que faz, ele provê tudo, né? Então, tipo assim, E a gente sente paz, né? a gente sente paz. Então, assim, eu achava que ia ser muito difícil por causa da minha família, dos meus amigos. E, cara, com 6 meses, assim, eu já me sentia em casa. Eu já me sentia pertencente àquilo, porque foi Deus que me levou pra lá, entende? Então, assim, pô, eu amo Teresina hoje, a galera de lá, meus amigos. Legal. Claro que, pô, eu sinto saudade pra caramba. Tanto que quando eu venho aqui, a gente sempre dá um jeito de estar junto. Fica uma correria a tua vida, né? Porque Eu não consigo descansar, porque eu tento de todas as formas ver todo mundo e tal, e é muito importante, mas assim, hoje eu me sinto tu em tá casa. totalmente em Feliz casa, pra né, mano? caramba. E recentemente, né, mais ou menos um ano, meu amigo foi consagrado, né, mano? Pastor. Massa demais, isso aí foi um marco na tua vida, né, mano? Muito. O que significou pra ti, mano? Assim, cara, virar pastor, cara, assim... Cara, assim, é muito incrível, né? Porque assim, o ministério pastoral, ele não é imposto. Não fui eu que disse, eu vou ser pastor agora. Cara, foi uma chamada de Deus. Esse é, assim, eu vou usar a palavra vocação, mas nem sei se é essa. Sim, Mas esse é um chamado. sim. Porque tem coisas que a gente vai em direção, né? Por exemplo, Sim. nós que somos instrumentistas, né? Músicos. Isso depende do nosso interesse, né? Por Sim, mais que a claro. gente tenha ali, Deus nos dê ali o talento, né? Mas a gente que corre atrás. Mas o pastoreio, cara, é uma coisa assim que é o caminho inverso, né? É ele Sim. que vem na nossa direção. Cara, como eu tô te falando, Deus permite que algumas coisas aconteçam com a gente para que a gente seja forjado para o que Ele quer fazer, certo? Então, assim, eu já sentia desde há muito tempo Deus me preparando para isso. Não só senti Deus me preparando, mas como Ele já tinha falado para mim de algumas formas e algumas vezes. Quando eu fui para Teresina, o pastor Fred falou, cara, eu não tô te trazendo para cá para ser meu baixista, eu não tô te trazendo para cá para ser mais um cara aqui, eu tô te trazendo para cá para que a gente cresça e você seja pastor, para te consagrar pastor. Eu te conheço tua história, eu sei quem você é e eu vou te trazer para cá para que futuramente você seja um pastor. Eu já fui sabendo, Deus já tinha falado de inúmeras formas comigo. Pelo menos tu já estava sabendo que Sim. o teu destino Sim. ia caminhar para esse lado, né? Só que, cara, pensa comigo, nunca foi uma ambição minha. Eu nunca fui aquele cara, eu quero ser pastor, como algumas pessoas são. Eu não tinha isso porque, pô, eu cresci dentro da igreja. Eu sei a responsabilidade que é ser um pastor. Eu sei o peso que é ser um pastor. E aí eu lembro que o pastor Fred falou pra mim, no ano que eu fui consagrado, 2020, ele chegou pra mim e falou o seguinte, final de ano, eu vou te consagrar pastor e tal, não sei o quê. Cara, eu saí dessa conversa em choque, pô. Eu já sabia, mas eu saí em choque. Nunca... Cara, eu fiquei, meu Deus e tal. E eu lembro que eu fiquei com aquilo na cabeça, conversei, a gente conversando lá em casa, eu e Bia direto. Cara, meu Deus, a gente ser pastor, que é isso e tal. E a gente começou a pensar. E, cara, é normal a gente pensar no ônus. E eu comecei a pensar, cara, ser pastor, a responsabilidade de ser pastor, não sei o quê. Agora, se eu já tinha uma responsabilidade, agora vai dobrar e tal. Eu comecei a pensar em tudo que era ser um pastor. E eu lembro que Bia veio pra São Luís. E eu peguei Covid em Teresina.
E aí ela tava indo pra Teresina, eu falei, cara, não vem que eu peguei Covid, vou ficar aqui e tal. E eu fiquei sozinho, imagina, eu fiquei sozinho em casa, 15 dias, sozinho, Com essa notícia aí, com né? Covid. Tipo assim, cara, e foi o medo de morrer. Aham. E tipo assim, pô, eu entrei numa crise, cara, violenta. Caraca, mano. Pensa na crise que eu pensei, tipo assim, cara, como é que eu vou ser um pastor? Eu comecei a pensar em todo mundo ser um pastor. E eu lembro que um dia eu deitado no sofá, e eu tava com uma febre gigante. Eu aqui deitado no sofá dizendo assim, meu Deus, cara, como é que eu vou ser pastor? Eu vou dizer não pra isso. Eu vou dizer que não dá, eu vou dizer que não dá, porque não sei o quê. E eu lembro de claramente Deus falar comigo, você tá vendo só o ônus. Mas você já parou pra pensar no privilégio que é dentre tantas pessoas eu chamar você? Mano, pois isso pra mim assim, é a bondade de Deus, mano. Porque tu tá ali, no momento ali, murmurando, reclamando, querendo dizer não. Mas tu é filho, pô, e ele chega e traz pra ti, olha, tem um lado bom. E, cara, é interessante porque, tipo assim, quando Deus chama Moisés não, chama outro, cara. Eu tenho um problema com fala, não dá, chama outro Ele se aí e limitando, tal. né? E quando o anjo chega pra Gideão e diz assim, não, que é isso, cara, sou menor da minha casa, não, e tal. Parece que é uma coisa da gente não se sentir capaz daquilo, e que de fato a gente não é, cara, se não for Deus, entende? Então quando Deus falou comigo sobre o privilégio que é, dentre tantas pessoas, poxa, eu conheço pessoas que fazem seminário e passam por sabatinas e são reprovados e ficam, meu Deus, eu quero ser pastor. Tem gente que anseia ser pastor, se prepara pra isso, e eu nunca tive errado, né, o que não é Zé? errado, mas eu digo que tipo assim, é uma chamada, cara. Por isso que algumas igrejas não crescem, alguns pastores parecem assim que não rompem. Por quê? Porque não tem chamada, cara. Às vezes o chamado tá pra outra coisa, pra e ele outra tá se preparando coisa. pra uma coisa totalmente diferente. Exatamente. Né? E a gente, infelizmente, cara, a gente foca no rótulo, a gente foca no título, e a gente esquece que, cara, a gente tem uma missão, que é ir de pregar o evangelho. Cada um tem uma chamada específica. Às vezes você não foi chamado para ser pastor, mas você vai fazer coisas grandiosas. Por exemplo, a gente costuma olhar para quem está lá em cima, mas para que Paulo fosse ativado e fosse o Paulo que da Bíblia, apóstolo de Cristo, que difundiu a igreja, teve um Ananias que Deus usou para orar por ele. E Ananias só é citado nessa parte, cara. Ananias não é citado mais. Ananias foi citado como alguém que orou por Paulo, e Paulo recobrou a visão, as escamas caíram dos olhos. Só a pontinha do iceberg ali que nem... Então, tipo assim... E ainda teve medo também. Ainda teve medo, porque não queria ir onde Paulo, porque diz assim, Deus, tu tá me mandando, louco, tu tá me mandando ir orar por um cara que vai me matar tava daqui a matando pouco. cristão. A missão dele era sair pra matar cristão. Então, e Deus chega e diz pra ele assim, cara... Vai, porque Paulo vai ser um cara que eu vou ensinar o que é sofrer pelo evangelho de Cristo. Ou seja, ele difundiu a igreja. Então, assim, por exemplo, olha para Billy Graham, o que Billy Graham fez. Billy Graham foi conselheiro de presidentes, cara. Um dia desse eu assisti o documentário Billy Graham. É incrível, cara, o que esse cara fez e tal. Mas imagina o cara que ganhou o Billy Graham para Jesus. Ninguém sabe quem foi. Sabe. Entende? Então, tipo assim, a gente foca no alto, em quem foi, mas a gente esquece que, cara, às vezes Deus pode te chamar pra bastidor, cara. E isso não é menos importante, entende? De forma então, alguma. assim, por isso que eu penso que a gente foca no título. Então, assim, eu não tinha essa pretensão de ser pastor, mas, cara, Deus me chamou, e quando ele me falou sobre o privilégio de que, tipo assim, de que tem tanta gente que almeja isso, e eu tive esse privilégio de ter sido chamado, isso mudou completamente a minha forma de encarar. Tu descansou, mano. E eu disse assim, amém, Deus, então eu digo sim. Então, tipo assim, eu não tava pronto, assim como ainda não tô, mas eu tava preparado para ir, pô. Entende? Por exemplo, quando o pastor Fred me chamou para tocar com ele, o pastor Fred já era um artista renomado, só para fazer uma comparação. Ele já era um artista renomado, já tinha uma carreira consolidada. Eu não tava pronto para tocar com ele, cara. Mas eu tava preparado. Eu tinha meus equipamentos, eu tinha meu sonho, eu estudava e eu buscava a Deus e tal. Então pronto eu não tava. Que é isso que é importante na vida do cristão, né? Ele tá sempre preparado. Sempre, isso é a importância cara, dele, sempre. ele tá sempre vigiando, orando, tá Cara, ali dentro da vontade de Deus. Porque na hora que chega a missão, tu não está pronto, mas tu tá preparado. Por Perfeito, exemplo, né? hoje, minha avó faleceu esses dias, né? Sim. Essa semana.
E eu tava lá, tristão pra caramba. Tipo, tava bem abalado. Mas eu tô lá e tudo, todo mundo chorando e tudo. E eu tava bem, bem abalado mesmo. Meu tio chegou pra mim, meu tio é pastor. E ele falou o seguinte: é chegada a hora da gente fazer a celebração fúnebre. Ó. Celebração fúnebre, não tem nada de celebração, mas De dar a dar a palavra, palavra de ter ali fúnebre, aquele, né? aquele momento E ele ali. olhou pra mim e falou o seguinte: você vai fazer isso. Eu sei que você tá num momento mal e tudo, eu poderia fazer, mas eu quero que você faça. Caraca. E eu quis dizer pra ele não, sabia? Porque eu disse assim, cara, como é que eu vou fazer isso? Eu não consigo, eu tô muito abalado. Mas a gente pensa logo o seguinte, cara, o que eu vou dizer? Pô, eu vou falar da minha avó. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou dar uma palavra aqui? E eu disse... Eu pensei alguns segundos em dizer não, só que eu disse sim, porque cara, se eu não tiver uma palavra, que adianta? Não A gente tem que estar adianta pronto, nada, cara. A né? gente tem que ter uma palavra, entendeu? Então, tipo assim, se alguém chega pra te dizer assim, cara, quem é Jesus e tal? Eu não sei falar, eu não sei. Cara, se você não tiver uma palavra, às vezes o cara diz assim, estamos aqui todo mundo falando de tal hora aí. Ficar com vergonha, não ora. Mano, se você não sabe orar e falar com Deus, cara. Se você não consegue isso, tem alguma coisa errada, entendeu? A gente tem que ter uma palavra. A gente tem que ter, tá no teu trabalho, alguém chega assim, pô, eu tô passando uma situação difícil. Se você não tiver uma palavra pra dar pra aquela pessoa de Deus, alguma coisa tá errada, entendeu? Então, assim, a gente nunca tá preparado. Eu não tava preparado, cara, pra aquele momento, aquele né, de levar momento. Mas, cara, uma palavra, né, cara? quer dizer, na verdade eu não tava pronto para aquele exatamente. momento eu não tô pronto. Eu tô pronto para dar uma palavra no Como se velório da tu minha tivesse- avó, mas eu tava preparado, eu tinha que estar, pô, entendeu? Então, assim, eu acho que é isso, cara. Na nossa vida a gente tem que estar preparado para servir a Deus, para viver e para morrer por Jesus. E às vezes morrer não quer só dizer morte física, às vezes é morrer para algumas coisas, por orgulho, para aquilo que você acha que para aquilo Nossas que você vontades, idealiza. né? Nossos prazeres. Exatamente. Às vezes a gente quer se dar o luxo de algumas coisas e a gente abre mão. E eu pensava muito nisso com relação ao pastoreio, entendeu? Assim, cara, eu vou ter que abrir mão de algumas coisas, eu vou ter que deixar de fazer algumas coisas, porque não é que... Tem algumas coisas que não é pecado, tem algumas coisas que não é errado, mas que na posição que você se encontra de um pastor, você tem que evitar, você não pode fazer, você tem brincadeira que você está acostumado a fazer, que você não pode Que mais aí, fazer. de repente, Você tem que zelar pelo testemunho, você tem que ser irrepreensível. E essa palavra irrepreensível, cara, é muito pesada. A gente precisa entender isso. Então, eu pensei em todas essas coisas, mas quando Deus falou do privilégio, cara, Aí tu descansou, aí eu né, descansei, mano? Aí, entendi. aí tu, não, Senhor, eu quero. Amém. Eu vou. E tô aqui, eu vou. cara, vivendo pra Deus, já fiz batismo. Já batizou? Tenho feito alguns casamentos, tem sido especial pra mim demais. Mais recente, cara. né? Tu celebrou um casamento. Fiz alguns casamentos já. Já? Ah, legal. E tô muito feliz. Assim, com o que Deus tem feito, cara, na minha vida, entendeu? Tipo assim, Ele tem me moldado, tem me preparado para algumas situações, e é isso. Isaac, e não tem como. A gente tá sempre vivendo experiências novas, né? Tá sempre aprendendo, né? Sim. Mas hoje tu já entendeu, assim, como é que é a vida de um pastor e tal, ou não, assim, ainda é algo assim... Cara, é tudo muito novo, né? Então, tipo assim, como eu tô te falando, Só poxa, um ano, né, cara? eu tô há anos liderando, cuidando de pessoas, aconselhando pessoas. Essa questão de aconselhar, pra mim, tipo assim, é bem importante. Querendo né? ou não, eu já venho exercendo esse papel de pastor há um tempão. Desde teu tempo aqui na IBA, né? Exatamente. Já cuidava de vidas. Aí né? agora eu fui consagrado pastor, já tenho o título de pastor, mas eu já venho exercendo isso há um tempão. É isso que eu tô te falando. Às vezes a gente se prende ao título, mas às vezes a gente já tá fazendo isso, cara. Já tá há um exercendo, tempão, né? já tá Há muito exercendo. tempo. Por exemplo, Cláudio e Dani foram consagrados pastores agora, inclusive se vocês estiverem vendo isso, eu amo vocês e muito feliz por vocês, por esse tempo. Mas, cara, Cláudio e Dani já eram pastores há um tempo já, muitos velho. anos, né? Muitos anos, eles foram consagrados agora. Então, assim, isso acontece, entendeu? Com algumas pessoas, entendeu? Então, assim, a gente se assusta porque o título dá uma responsa grande. Mas, cara, a gente já tá exercendo. Já tá exercendo. E, mano, agora mudando aqui um pouquinho de rumo aqui, né?
antes do Por Ele, né? Na verdade, tu teve vários projetos, né? Sim. Musicais e tal. Mas no tempo de geração ali na IBA, a gente tinha uma banda, né? Nossa. E essa banda tem mais história engraçada do que Ai, a gente até Eu brincar. fui mais alguém nessa banda. Renato cara, fazia sub todo dia, eu não entendi esse Renato- sub que sempre tocava. Renato foi o principal batera sem ser. Porque Renato tinha um lança-chamas e, tipo assim, na época o lança-chamas estava começando, então Renato focou no projeto lança-chamas e com razão, mas eu lembro que antes, Renato era meu batera assim, ó. Eu nunca vou esquecer esse dia, cara. A gente ia tocar na igreja do pastor Eduardo, a comunidade Novo Tempo, Ah, lá no Vinhais. Júlio ia tocar comigo. Aí do nada, domingo, Júlio manda uma mensagem 3 horas da tarde. Mano, eu não vou poder ir, ó, porque aconteceu um negócio aqui. Eu falei, como assim, pô? Pô, como é que não vai? Não, é porque, rapaz, infelizmente aí aconteceu um negócio aqui e tal, não sei o quê. tinha volta. E aí não tinha volta. Aí eu liguei pra Adel e falei assim. Descarregou não, né? Apagou aqui. Apagou? Pagou. Pera rapidão. Coisa esse ar-condicionado aí, que calor E aí, não apagou. Foi. Isso aí tá rolando? Tava. Vai ficar só com isso aí. Ele tá onde? Aí, Cinza. cara, aí do nada. Aí eu falei assim, mano, e agora o que eu vou fazer, pô? Aí eu liguei pra Renato. Falei assim, Renatinho, senhor, tu tá onde? Esse, eu tô me arrumando aqui pra ir pra igreja, pra ir. Eu falei assim, pô, bota tocar ali comigo. Aí Renato, como assim, senhor? Eu falei, pô, é porque Júlia acabou de me dizer que não vai dar pra ele ir comigo, tu pode ir comigo. Aí Renato, senhor, bora, senhor, bora. Sempre Aí eu me lembro, salvava, né? aí Renato falou assim, eu tô indo pra igreja, senhor. Eu vou deixar meu carro lá, vou levar minhas coisas, tu me pega lá na igreja. Aí eu desci, peguei Renato na igreja, a gente foi lá, peguei Renato com os bagulhos, as coisas e tal, e a gente foi tocar lá na igreja. Cara, foi muito engraçado, a gente rindo no carro. Aí Renato, sou que já achei isso, tu me ligar agora pra tocar contigo. Eu falei assim, eu não Só sabia. isso aconteceu quantas vezes? Muitas. Macrocela. Macrocela era direto, eu ligava pra Renato. Renato, tu tá onde? Rapaz, eu tô aqui, você quer, eu vou sair com o Vanádio. Isso, bora tocar ali comigo. Exato. Essa daí a gente já tava até acostumado com o Júlio. Mas teve uma, seu, que foi assim, o marco da minha ira com o Júlio. Aniversário de Isaac. Isaac inventou da gente fazer o aniversário lá no pub. Não era um pub, tô vacilando. Era tipo um pub mesmo, só que era um lugar, um restaurante que tinha tipo uma coisa de luta. Como é o nome? Octógono. Tinha lá, rolava MMA, né, lá e tal. Aí E tinha a lanchonete, né? Tinha um palco e exatamente. Aí foi meu aniversário, cara. E aí o cara chegou, o cara falou o seguinte, cara, vai ser dia 11 de junho. Aí eu falei, caraca, meu aniversário massa, vai ser legal. Pô, passar meu aniversário tocando, vai ser massa. E lá o lugar era legal, né? A ideia do lugar. E tudo, A gente ficou organizou, animado, né, Isaac? organizamos um negócio massa. Banda, galera, chamando uma galera, Aí, tudo. Júlio, não, deixa a bateria comigo. Só quando andar 17 horas. E aí, Júlio, pá, não consegui não. Aí eu falei, bicho. Aí, cara, eu falei, agora o que a gente vai fazer? Só a gente pegou um surdo. Aonde foi? Lá na tua casa, não foi, Deus? Não, foi ele que arrumou. Ele arrumou um surdo. Foi essa a minha raiva, porque... Porque ele disse, não, pô, mas vai dar certo, eu tô levando aqui umas peças aqui, vai ficar bacana. Aí eu imaginei assim, não, vai ser uma bateria reduzida, vai ficar bacana. Ele chegou, pô... Com um surdo e um prato. Um surdo e um prato. A gente fez em espírito, enche a minha vida, estilo Paradise, né? Aí era massa, porque pô, o surdão, né? Quando a gente começou. Essa é até Aí na hora que a gente começou, que tinha a banda, cara, Bicho, eu toquei essa guitarra. estilo Bumba Meu Boi. Eu toquei essa guitarra com muito ódio, olha. Cara, mas eu acho que a icônica foi tipo assim, ó. A gente já tava meio assim. Eu, Júlio e Del, cara. Assim, pra constar, a gente tá falando essas coisas de Júlio, mas, cara, Júlio é um dos meus bateras preferidos. A gente foi muito feliz junto, né? A gente fez muita coisa legal. Quando a gente tocava junto, cara, era incrível, né? Eu, Del e Júlio, a gente tinha
A química... uma química de desde banda a- junto. Não deu certo porque Deus não queria mesmo. Sabe? Essa banda fazia sucesso só pra nós três. Só pra nós três, né? E aí eu lembro que uma vez no ensaio, cara, a gente já tava todo mundo já irritado com todas essas situações. Aí Júlio chegou bolado nesse ensaio, não sei o que tinha acontecido. E aí Júlio tava aqui, aí do nada a gente foi ligar a placa de áudio, aí Júlio falou assim, tá faltando um cabo. Aí Deus chegou Aí eu assim. tive a brilhante ideia. Ele teve a brilhante ideia de pegar um... Eu tenho um cabo! Aí ele pega o cabo, só, ele joga o cabo Na pra loucura. Júlio, só, dá loucura. Cara, o cabo bateu na cara de Júlio. Ixi. Só foi uma lapada em estéreo, porque foi um lado do É, cabo mas- no olho e outro lado no outro. Cara, Júlio ficou com tanta raiva esse dia, cara, que Júlio levantou e... Eu acho que o que o Júlio mais se zangou, cara... Não foi nem com a Não foi com a lapada. lapada, pô. Foi porque eu comecei a rir, pô. Assim, descontroladamente, essa minha Não, risada foi aquela cachorra. assim, ó. É, eu comecei a... E soltou. Cara, ele ficou zangado, mano. Aí ele foi... Cara, ele saiu, eu falei assim... Epa, vai chamar Júlio isso aí. Eu acho que ele deve estar zangado. Ah, pode pedir desculpa pra ele. Vamos voltar aqui pro ensaio. Quando a gente foi atrás de Júlio, ele foi embora. Bia nem acabou a banda, né, Zé? Foi, pô, e era um ensaio sério, tava... Acabou assim. Acabou com essa porrada aí, Zé. Foi, acabou com essa... Mas, cara, foi muito bom, cara. O que a gente viveu junto. pô, São essas muitas histórias, são, né? São massas demais, cara. E- Lembro com muita saudade. Cara, essa banda foi Muita legal, alegria. porque, por exemplo, teve Renatinho aqui que tocou muito tempo com a gente, fez. E disso, por exemplo, gravou minhas 2 músicas. Tu gravou a primeira. Foi, flui, surgiu, né? Pô, muita coisa, sim. assim. Então, assim, eu louvo a Deus pra caramba pelo que a gente viveu, só não era pra ter sido, né? Por exemplo, é o que eu penso, a gente, eu postei até um tempo desse uma foto, a gente na tua casa, eu, tu e Júlio, gravando uma guia de uma música. Te lembra que eu postei? Sim, o fundo branco. a Um parede fundo branco e tal, tu ainda tinha aquele Behringer vermelhinho, lembra? Aham, lembro. E a gente gravando, então assim, mano, não rolou porque não era pra rolar, Mas, mano, velho. na verdade, era pra rolar tudo aquilo que rolou. A experiência, É. cara. Tanto que hoje, pô, eu, o Del e Júlio, a gente continua amigo, a gente diz, vamos tocar junto e tal. Tipo assim, pô, foi massa. Hoje a gente ri das histórias, a gente Aham. conta as histórias, foi incrível, cara. Essas experiências são boas porque um dia desse eu toquei contigo, Isaac, e a gente nem ensaiou, né? Sim, É cara. isso que é massa, pô. Toda vez que eu venho em São Luís, que eu tenho que tocar em algum lugar, eu ligo pra Del, eu ligo pra Renata, aí vamos tocar ali comigo, a gente não ensaia Você nem já nada. fica E despreocupado, chega né, pra cara? tocar, pô, Júlio, às vezes lá em Teresina, às vezes a gente vai tocar em algum lugar. Cara, é sempre especial quando a gente toca junto, eu e Júlio. Fica redondo. Muito né? bom, Não entendeu? precisa Então, assim, ensaiar. são experiências, Só jogador cara. Só jogador cara, é massa demais. Até Gard já tocou comigo já. Ei, bora finalizar com uma Bora. palhinha? Toca Bora. uma música aí pra gente. Qual é que tu vai tocar? Não, aquela minha alma anseia. Vamos fazer um poporri, né? Vai, Poporri. Hoje é Gente, medley, né? ele ainda tem assembleia ali. Tudo é medley. Na minha época era poporri. Só ver se ele tá afinado mesmo. Tá? Acho que tá. Beleza. Arrocha. Tem, a última foi minha alma anseia por ti, minha alma tem sede de ti, minha alma anseia por ti, minha alma tem sede de ti. Eu não preciso mais temer, o meu socorro vem do alto. Eu sei quem está comigo, eu só preciso confiar. Eu não preciso mais temer, o meu socorro vem do alto. Eu sei quem está comigo, eu só preciso descansar.
coração. Prova-me, Senhor, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e leva-me pra perto de ti, Jesus. Massa, mano. Cara, eu fico, de verdade, assim, eu olho pra essas músicas e pra tudo isso e eu só consigo ver bondade de Deus, assim, tudo que Ele tem me permitido viver. Eu lembro de ter orado pra que o Senhor me desse canções, de orar várias vezes: Senhor, se é isso que Tu queres mesmo pra mim, se Tu queres que eu tenha um projeto que abençoe as pessoas, me dá canções. E, poxa, eu ouvi essas canções e, poxa, eu ouço minhas músicas assim, com tanta alegria, né? Um dia desse eu vindo pra São Luís no meu carro, eu vim ouvindo Meu Socorro e, cara, foi engraçado, porque eu só percebi no meio da música que a música era minha. Eu vinha cantando, tipo, Tava felizão curtindo assim, tua música. tal, e aí eu confiarei. Aí do nada eu falei assim: pô, essa música é minha, que massa. E assim, eu fico muito feliz, cara, pelo que Deus tem feito em Pô, mim, chegar nesse através de mim, ponto com assim é essas massa, ó, músicas. cara. De tu curtir a tua incrível. própria música. Incrível, eu fico muito feliz e grato a Deus, cara, por tudo Pô, mesmo. mano, a gente tem. O tempo da gente é corrido, né? A gente sabe que tu tá aqui em São Luís só pra descansar, né? Pô, acaba que tu nem descansa, né? Mas assim, a gente pegou um pouquinho do teu tempo pra gente ter esse papo Amém. aqui, mas na verdade a gente tem tanta coisa pra conversar ainda aqui. Muito, Lógico cara, que tu vai muito. voltar aqui em outras Parte oportunidades. Mas, mano, eu queria te agradecer mesmo, de coração, por ter vindo aqui. Tu sabe, todo mundo sabe o carinho que eu tenho por ti, o amor que eu tenho por ti, né? Mesmo a gente estando longe fisicamente, mas Amém. eu considero que a gente tem uma aliança, a gente tem uma irmandade, Amém. tem uma pessoa Amém. assim que cuidou de mim em um momento da minha vida que eu precisei muito de alguém, Amém, né? cara. Glória a Deus. Mais uma vez, a bondade de Deus sobre a minha vida. Eu, com minhas próprias mãos, eu não teria condições nenhuma de me reerguer, mas Deus me apresentou, né? Eu me lembro perfeitamente o dia que eu te encontrei lá na Iba, em frente à cabine ali onde o pastor Petrarca fica. E aí cara, pô, sou o Gardel, prazer e tal, não sei o quê. E obviamente, tu nem me conhecia, né? Mas eu já te conhecia, falava, acho que Facebook e tal. E eu me lembro que desde aquele momento em diante, assim, tu nunca mais me largou, né? Nunca mais saiu da minha vida, né? E, pô, e me acompanhou tantas fases da minha vida, né? E mesmo quando eu te dei dor de cabeça, como a gente falou aqui nos bastidores ainda agora, que eu era o único que apostava em ti, né? Musicalmente. Tu era o único que acreditava que eu poderia ser, assim, uma pessoa que poderia ser uma referência, Amém, poderia cara. abençoar pessoas. E, Amém. cara, Glória a eu Deus, jamais vou esquecer isso, né? Amém. Tu tá aqui Glória a comigo, só sela, assim, o que a gente tem um com o outro. Amém. Te amo, cara. Tamo Valeu, junto. mano. Acabou.